Sejam bem-vindos, esse é o Picardia e Caos. Esse programa que você vai assistir agora, tá? Não assusta não, eu tô aqui só pra explicar, foi gravado junto com o Chessman, ainda tá com carinha de Elementar Show e tal, foi um programa que a gente tinha gravado aí nos finalmente, mas cara, eu fiquei com muita dó de jogar esse programa fora, um programa excelente, papo muito bacana com o Sadovski, é um cara que eu tento falar desde as épocas do Bobo Sem Corte, é que me acompanha há mais tempo, então é um papo sobre cinema, o povo sabe já que eu gosto, eu não ia largar de jeito nenhum. Uma conversa excelente. Fiquem à vontade, vamos pro programa. Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. E eu, Chessman Padim, aqui mais uma vez no lugar do nosso queridíssimo DVD Castilho. Exatamente, hoje houve boatos que ele está preso, né? Está preso. Ele ficou na região de Amparo hoje. Foi. Deve ter feito alguma merda lá, não conseguiu voltar, perdeu o ônibus. Ele perdeu o busão, entendeu? mas... Então, oramos aí, né, para que o DVD consiga chegar em São Paulo com saúde, porque a gente nunca sabe quando essa abertura vai estar em preto e branco. A gente falando com a gente com a camiseta de saudade, com a cara do DVD. Camisetinha de saudade, cara do nosso DVD Castilho, mas façamos votos aí que ele esteja por aqui já em breve novamente. Exatamente, Chessman tá esperando isso muito ansiosamente. E hoje, Chessman convidado, muito garbo, muita elegância, que já estamos há algum tempinho aí tentando e deu certo. Difícil, maravilhoso. viu? Ó, estava conversando no off aqui de uma inteligência Papos maravilhosos. que eu não consigo acompanhar. O Pra off mim já vai ser é gostoso. bem difícil. Passar de palmas, Roberto Sadovski. Aê! Lhe alheio muito, viu? Obrigado por ter vindo, viu? Opa, obrigado pelo convite. Escuta, por que o DVD é DVD? De David. Ele tinha uma professora da Moca que falava DVD, DVD. E aí ficou DVD. Faz sentido. Parado no tempo, né? Não tem a ver com Blu-ray, VHS. Mas tem um pouco a ver dele ser velho né? e parado temporalmente, sim. Ele O tá... nome dele é a coisa mais atual que ele tem, né? Exatamente, Porque a coisa mais... Ele acabou de postar e falou assim, nossa, esse é meu 6º Papa. Eu falei, meu amigo... Exatamente. Esse é meu 4º Papa. O meu também. O normal da média de que eu conheço é o 4º. É o 6º. Eu acho que ele tem mais idade do que ele fala pra gente. Eu acho que ele não poderia nem competir como novo Papa. Se Eu acho que não também. Ele é só abaixo dos Ele não é o 80, DVD, né? ele é o Super 8. É o Super 8, é o Super 8. Super 8 só pó da rabiola. Cara, a gente sempre pergunta no começo aqui, porque assim, você faz muitas coisas diferentes, etc. E eu queria saber, quando alguém te pergunta o que você faz, ou o que você se considera hoje, o que você responde pra pessoa? Eu considero hoje o que eu me considero sempre. Eu sou jornalista e Jornalista. é isso. Jornalista é o caminho central. Você acabou se especializando e indo muito pro lado de cinema. Sim. Como eu falo, eu te leio, cara, faz bastante tempo, bicho. Não sei necessariamente por onde todas as vezes. Hoje em dia eu sei, você sempre aparece na capa do UOL ali pra mim. Então te leio por ali, ultimamente. Tá. Mas a gente você pergunta também, o que você não virou quando cresceu? O que você queria ser quando crescer, que senão... Aí é ridículo, né? Porque eu sou exatamente o que eu queria ser. Sério? É absurdo isso, né? Pô, Mas isso é legal. fato. Raríssimo Deve aqui. ser mó bom isso, né, cara? É fato. Deve ser uma boa ser feliz, né, Chess? Eu era moleque e eu queria trabalhar. Eu queria... Cinema é minha vida, quadrinhos, cultura pop, e eu sabia. E eu acabei direcionando tudo pra isso. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu nunca busquei ser outra coisa. Você lembra o que te despertou esse negócio? A primeira coisa que te abriu esse... Superman, o filme. Caraca, o clássico. Eu tinha 5 anos quando eu vi no cinema. E acabou. E eu sempre falo isso, né? Todo mundo me pergunta é a mesma resposta. Acabou, eu falei... É isso. Esse lugar é do cacete, super-herói é legal e o cara é jornalista, isso me parece muito interessante. Brabo, né? Esse é E brabo. aí a coisa foi a partir daí. Cara, que da hora. Você teve algum crushzinho famoso quando você era adolescente, assim? Tinha uma mulher que mexia com seus... Primeira pessoa Meus famosa brios, que falou hormônios, gente, Meus brios. tô borbulhando por É que a dentro. gente faz essas 3 perguntas pra poder balizar, entendeu? Pra saber qual vai ser o nível, né? Pra daqui pra frente... Cara, assim, honestamente, eu não sei pensar, não sei dizer, sei lá, as Panteras, Os Panteras é né? interessante. Farrah Fawcett, Jacqueline Smith, eu acho que é isso, é o que a gente assistia, né? Eu falava, pô, a mulherada que é hardcore aí, né? Não é a donzela em perigo, não. Eu achava legal.
A primeira versão das Panteras. Kate Jackson. sim. Kate Jackson. Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jacqueline Smith. Três gatíssimas também, se bobear até hoje. É que eu falo com isso que o meu primeiro foi o tecladista do Hanson, né? É o cabelo, né? Eu achava que era uma menina É o cabelo, é. Fiquei 6 meses apaixonado. E o pior Até não descobrir. é isso. Mas aí não é um problema nenhum. Não é né? nenhum. Continua. Até hoje ele continua um gato. Exatamente. Gostoso. Até hoje ele é um pedaço de mau Se caminho. fizer a barba, nossa Nem senhora. precisa fazer a barba. Nossa senhora. Nem precisa fazer a barba. Muito gatinho e tal. Cara, assim, tem um monte de assunto, tem um monte de coisa pra gente falar. Mas tem um negócio que, assim, você foi editor de uns lugares, umas revistas que eu mais li na vida, que é a 7. Tá. Cara, como é que foi esse processo de você chegar nela? Você fez jornalismo, você já foi direto pro cinema ou foi... Não. Você teve que pagar uns pedágios aí pra conseguir chegar? Eu acho que todo mundo que faz jornalismo tem que trabalhar no chão da fábrica. Você tem que ser repórter de geral e cobrir... Tem buraco na rua tal, fala com os moradores. Tem não sei o quê, fala com o prefeito. Então, eu fiz tudo isso. Eu morava em Natal na época e eu me formei em Natal. E eu comecei a trabalhar num jornal que não existe mais lá, o Diário de Natal. E eu cobria tudo. Política, economia, cidades, esporte de vez em quando. E cultura, que era o que eu gostava, que era o que eu queria. Dava uma pesada de pé, porque você gostava mais ali. Mas não tinha muito espaço, né? Natal tinham 2 salas de cinema quando eu estava crescendo lá. Então, era locadora, né? A oferta era completamente diferente. Né? Eu acho muito engraçado quando eu vejo uma molecada hoje que são os críticos de cinema modernos, né? Que falam, é um absurdo que o filme independente tal não esteja em cartaz na minha sala da cidade que eu moro, que tem 150 mil habitantes. Eu falo, amigo, tu tem sorte de passar Velozes e Furiosos, velho. Porque o blockbuster tá passando, agradece, agradece, porque... Tá passando aqui em Iguape. Né? Não, aí vem, porque é um problema de distribuição. Eu falo, não, cara, é um problema de oferta. As pessoas da tua cidade querem ver o blockbuster. Tem alguém que quer ver outra coisa? Tem, se vira. Sai daí, vai pra outra Querido, cidade. quer ver filme armênio, querido? Dá Faz um seu jeito. corre. Eu dava um jeito, sabe? Tinha cineclube, tinha locadora, tinha... na época que o filme pirata ainda existia, né? Então você dava um jeito de conseguir. Tinha sempre aquela galera que viajava e trazia um VHS, e a gente organizava sessões de quem gostava de cinema e tal. Mas não tinha muito o que escrever sobre isso lá. E, obviamente, Natal estava fora do radar de qualquer coisa a nível nacional, né? Tinha um festival de cinema lá que acontecia de uma forma muito irregular, para dizer o mínimo. Então, eu lembro que quando vai ter esse festival esse ano, o filme já passou na TV, mas ele está em competição aqui. Então, não tinha uma curadoria para bater a cara e ir procurar coisa nova, tal, né? E é uma pena, porque, assim, eu sempre acho que saindo do eixo, né, São Paulo, Rio, tal, eu acho que sempre abrilhanta a coisa toda. Quanto mais gente pensando em cinema em lugares diferentes, você vai ter uma coisa muito mais colorida. É claro que se você quer fazer cinema, você tem que ir para onde faz, né? O cara que mora no interior do Ohio e quer fazer cinema, ele vai se pirulitar para Nova York e Los Angeles. Ele não vai ficar lá na esperança de que, meu Deus, aqui eu vou fazer. Não vai. Um polo, né? Não né? vai. Então você tem que ir para onde a coisa financeiramente e mecanicamente aconteça. O que não significa que você não pode começar a experimentar em qualquer lugar que você tiver. Hoje é tudo tão mais fácil. Né? Você tem um celular, você baixa programa de edição de graça. Então, é muito mais fácil quem quiser fazer essa roda girar hoje do que foi quando eu estava me formando. Então, não tinha muito o que falar. Mas eu dava meus pulos. Era a época que você tinha que ser o amigão do cara da locadora. Você queria pegar um filme no lançamento. Mas eu era ser amigão o parça. das meninas da Videomagia até hoje. Pediam um filme, compravam filmes porque eu pedia, né? Eu falava, vocês não vão comprar esse filme? Não, ele é muito esquisito. Mais um motivo Não, pra esse comprar. aqui você. Não, eu ouvi na escola, tá todo mundo querendo aí. E eu todo assim, mundo. não, galera, compra esse filme aí. Gêmeos Mórbidos de Semelhança, do Cronenberg, né? Falei, preciso ver esse filme. A gente não sabe se vai comprar. Não, vocês vão sim. Vocês
podem se mexer. E compraram. Comprar porque eu preciso. Assim, tá bom. Quantas vezes eu preciso alugar pra pagar o custo? Então, aí... Eu pago o custo Não, mas tinha um público pra isso, né? O auge das locadoras tinha uma galera que... Né, e não tinha blockbuster de Natal, obviamente. Era tudo locadora menor. E eu acho que tinha público pra tudo. Muita gente se formou vendo filme em casa. Eu me formei vendo filme na Globo, no SBT de madrugada, sabe? Cinema em casa, Supercine, Tela Quente, Sessão de Gala, Domingo Maior, Sessão né? de Gala. Charles Bronson. Então, a gente via filme na TV. Então, A mãe do meu melhor amigo, assim, tipo, ela gravava toda a madrugada da Globo, que a madrugada inteira era de filme. sim. De meia-noite às 6 da manhã. Corujão. Corujão. Ela gravava 6 horas, que geralmente eram 3 filmes ali. E aí ela assistia durante o dia. Então, tipo, ela nunca zerava. Diva, Às diva. vezes eu falava assim, Maria, você gravou ontem? Eu falei assim, gravei. Falei, tem como você... Aí ela gravava pra uma outra fita pra mim só o que eu queria. Tipo, a metade ali, o pedaço que eu queria. Eu, não, tá, eu queria assistir. Falei assim, não, vou te mandar um outro aí também pra você ver. Mandava o filme pra mim e eu vi em casa, cara. Porque assim, toda madrugada tinha 3 filmes. Hoje em dia, infelizmente, já perdemos. Hoje em dia, quando até é pastor... E você votava no filme, né? Mas, Você não, votava, e a assistir um filme gente votando tinha uma oferta no catálogo das TVs abertas que era enorme. Então passava muito filme, e muito filme bom pra cacete. Então muito musical clássico eu vi na TV. 2001 eu vi na TV pela primeira vez, em 2 dias, que passou na Globo. Primeira parte hoje, segunda parte amanhã. Então existia uma vontade das pessoas assistirem mais. Mas a gente tá falando de uma época que as pessoas liam mais, que as pessoas se envolviam um pouco mais. Eu não estou falando que antigamente era melhor ou pior. Estou falando que hoje a natureza do mundo é mais acelerada. Então a gente tem que trabalhar um pouco com essa aceleração e dar espaço para quem quer ver outras coisas e tirar o pé do acelerador, ter a oferta. Então o colega crítico que está reclamando, amigo, vai no streaming ou vai se ingrar em mares corsários por aí e procura. E você acha. Porque a gente sempre acha. Né, na minha época de locadora, minha mãe descobriu que a locadora eu ficava quieto. Quando eu alugava filme. Eu não enchi o saco. Então, assim, aí minha mãe falou assim, ó, na boa, vai lá pegando filme, eu fecho no fim do mês lá. Tipo, cara, não devia ser um negócio barato, eu não consigo ter ideia de valor disso. Mas eu sei que no fim do mês, vai lá e passava lá, acertava e eu ficava pegando filme. Chegou um ponto que os lançamentos eu já tinha pego já, né? Porque não virava tanto, virava uma vez por mês, geralmente. Quando era muito estoura, balanço, puta filme, era 2 vezes no mês, sabe, no meio do mês aparecia alguma coisa nova. Aí tinha o catálogo, que era tipo os filminhos de lado, que eram as fitinhas de lado, que aí você tinha que ficar procurando. Eu falei, tá, esse aqui já vi, esse aqui já vi. Ou você pegava só, tipo, pega esses 3 aqui e vê o que vem. E aí depois teve aquele Movie Pass da Blockbuster. Aí eu já estava trabalhando aqui, então eu já não alugava tanto assim. Tipo, você pagava, acho que era um valor fixo, acho que era R$39,90 por mês. E você podia pegar 3 filmes, até 3 filmes por vez. Só que o gato eles não achavam que uma pessoa ia assistir 3 filmes no mesmo dia. Então você podia pegar 3 filmes, trocar, pegar mais 3, trocar, pegar mais 3. Você podia ficar 3 filmes por dia eternamente, assim, tipo, pagando R$39. Cara, meu pai falava, aluga o que você quiser no fim de semana, mas você tem que pegar um clássico sempre. Aí eu, beleza. Então eu sempre pegava Dá pra aceitar esse acordo. Era um acordo bom. Pegava 5 filmes, fim de semana. Às vezes ia a galera ver junto, eu via sozinho. Às vezes sentava com minha família pra ver, né? Minha mãe, minha avó, meu irmão. Às vezes uns filmes esquisitos que no meio do filme eu olhava pra todo mundo, eles estavam assim pra mim, tipo, o que você tá vendo? Eu falava, vai na minha, né? Tipo, vamos ver hoje Veludo Azul. Todo mundo, Veludo Azul. No meio do filme todo mundo assim, Por que veludo? Por que azul? Por que não, né? Não passa nenhuma explicação lógica na minha cabeça, só passa coisas horríveis. Mas não precisa explicar David Lynch também, né? Sim. Então você passou por todo esse período aí de jornalista não raiz, né? Mas passando ali na fábrica lá e tal. Quando que você conseguiu chegar no cinema? Foi na site mesmo ou você... Cara, eu comecei a escrever sobre cinema porque entrou um editor-chefe novo no jornal e ele falou pra mim, por que você não é fixo da seção de cultura do jornal? E eu assim... Não sei, quero não muito. sei quem determina, não sou eu, né? Aí ele me colocou fixo, eu comecei a fazer mais matérias de cultura pop. Então tinha um outro editor que ele era muito cultura, né? Aí eu lembro que teve uma fase do concurso de Miss Brasil,
em Natal. Eu falei, pô, isso aqui é uma pauta engraçada pra gente falar com o pessoal, ver qual é, né? Isso não é pauta digna de cultura. Eu assim, tudo isso é. A gente não pode ficar preso a uma coisa só. Mas eu era muito moleque também, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que eu li, né, minha formação cinematográfica era revista. Eu lia Cineminha, lia Video News, lia Sete, eu lia o que eu podia botar na minha mão, lia jornal daqui do Sul, né? Lia a General, né, que saiu depois da Sete, quando o Forastieri saiu da editora. Lia Herói também, né, fininha, que tá fazendo, né, vai sair o 30 anos da Herói agora, que a galera tá preparando. E o que aconteceu é que eu tirei férias. E eu tirei férias e eu vim pra cá, bater nas portas dos lugares que eu lia. Então eu vim com um amigo, né, com o Salem. A gente veio, tipo, qual é a nossa agenda em São Paulo hoje? E a gente é muito tapado aqui, né, porque eu não tinha muita noção de espaço. A gente ficou na casa de um amigo meu, ali na Vila Madalena. Então eu lembro quando a gente foi na redação da Herói falar com o Forastieri, a gente olhou no mapa, a gente estava ali na Consolação, no Cine Belas Artes, a gente falou, o mapa é aqui, ó, a aclimação é uma reta só da Paulista. Dá pra ir a pé. Nossa. A gente ia. Dá pra ir a pé. Então, Dá. então a gente... Assim, tudo dá pra ir a pé, até Natal dá pra ir. Pois é, dá pra ir a pé. Então a gente foi lá, a gente foi na redação do Estadão, porque o Salem era amigo do Mike Deodato, o desenhista, né, que é de João Pessoa. O Deodato conhecia o Elcio de Carvalho, da editora Mitos. E o Elcio conhecia alguém do Estadão, então ele fez essa ponte. A gente foi no Estadão conversar com o editor de geral lá também. Não tinha correspondente do Estadão em Natal. Eu voltei como correspondente do Estadão lá. E a gente foi na Editora Azul conversar com o Sérgio Martins, que estava na Bis, e com a Isabela, que estava na Sete, né? Isabela Boscov. E eu, né, cheio de papel na mão, ó, nossos textos aqui, a gente é jornalista de lá, a gente quer, né, fazer alguma coisa e tal. Calhou de rodarem um filme em Natal nessa época, né? O Bigode, né, com Busa Ferraz, estava rodando For All em Natal, e eu convenci minha chefe de redação do jornal a acompanhar todos os dias de filmagem. Fiz uma matéria para o Estadão, sugeri a pauta para 7, a Isabela topou, eu escrevi, mandei o disquete e as fotos pelo correio, e ela recebeu, e quando eu liguei para ela para saber se estava tudo bem, ela falou, eu tenho uma vaga aqui, se você quiser, é sua. Aí eu, tá, quando? Ela, ontem. Aí é aquela coisa, né? Pedi demissão, porque o jornal não quis me demitir. Vendi um carro velho que eu tinha, juntei uma grana e falei pros meus amigos, tô indo pra aí, arruma um colchão pra mim que eu vou ficar. E vim pra cá pra fazer um especial de Star Wars, mas no dia que eu cheguei, que eu fui visitar a redação, ela falou, a vaga que eu tinha e depois não tinha mais, agora eu tenho de novo. Então, se você quiser, seu computador é esse, sua mesa é essa, pode começar. E aí eu comecei. Isso era novembro de 96. Caraca, bicho. Então, lá eu fiquei. Aí, em 98, a Editora Azul foi incorporada pela Abril. Então, a gente ficou quase um ano na Abril. Mas a Abril era difícil, né? Porque eles não queriam nada muito especializado. Eles queriam venda gigantesca de títulos. E um dos donos da Abril, né, dos presidentes da Abril, vendeu a parte dele e abriu uma editora nova, que era o Ângelo Rossi, a editora Peixes, e ele levou a 7 e a Fluir e a Terra para a editora nova. A Isabela ficou na Abril e eu fui sozinho, em janeiro de 99, tocar a 7. E aí eu assumi a revista. E foi isso que aconteceu. Caramba. Cara, quantos anos você ficou lá? De 96 até 2010, até fechar as portas. Até encerrar a lojinha e não fazer mais nada, acabar. Cara, que foi um processo... É óbvio, né, que as coisas vão mudando e tal, mas é um processo doloroso de a gente perder as revistas, né? Você sente falta? Cara, eu adoro revista. Como jornalista, eu acho que é mais confortável ler matérias maiores em revista. Você não precisa matar tudo num dia só, você coleciona. Então é um hábito, né, que eu tinha e que muita gente ainda tem, né? Então, As capas da 7 era um negócio... a gente se esforçava, mas a galera antes de mim também é foda de bom também.
A gente teve muita gente boa que passou pela 7. E a gente sentiu que a editora não ia sobreviver porque a editora foi vendida para um outro grupo. E, obviamente, o cara desse outro grupo não tinha interesse em manter absolutamente nada, né? Então, ele tinha comprado também o Jornal do Brasil, que também não deu certo, a Gazeta do Mercantil, que também não deu certo, e a editora meio que acabou com todos os títulos que tinha lá. Fluir, Viver Bem, Gula, Próxima Viagem, 7, foi tudo embora na mesma época. Eu tentei manter ainda numa reta final, quando um outro cara arrendou o título e me chamou de volta, mas era um pessoal que não era do meio, e manter uma revista, você precisa ter um jogo de cintura, né? E grana para poder manter. Aí chegou um ponto que acabou tudo. Eu tentei manter a luz acesa até onde eu pude, mas não deu. Não chegou uma hora nesse começo que você falou, puta, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque você largar tudo para vir para São Paulo, na loucura, assim, ser jogado no lugar, falar, vai daí, e aí você vê que o lugar que você trabalhava foi incorporado para outro lugar, você fala, mano, e agora? Mas isso são muitos anos, aí são anos. Eu cheguei aqui em 96, isso tudo aconteceu em 2009. O começo, quando você veio assim, você não falou, puta, o que eu tô fazendo? Ou não, você veio na certeza? Eu tava fazendo exatamente o que eu queria fazer, eu tava exatamente no lugar que eu sabia que eu ia estar. Quando eu comecei a ler a 7 e eu comecei a estudar jornalismo, na minha cabeça era, eu vou dirigir essa revista um dia, eu vou tocar essa revista um dia. E foi exatamente o que aconteceu. Caramba. Então, assim, eu queria isso e eu sabia que isso ia acontecer. E aconteceu. E foi um período do cacete pra mim, assim, eu aprendi a fazer o que eu faço lá, né? Foi a melhor escola. E, assim, eu sempre falo que eu tô no ombro de gigantes, porque as pessoas que eu admirava, todas viraram meus amigos depois, né? A Isabela é minha madrinha de casamento, então é minha amiga desde sempre, né? Desde que eu cheguei aqui, desde que ela teve a maluquice de trazer um cara de Natal para cá. E o mercado hoje é muito estranho de cinema, mas na época ele era muito pequeno. Então, um moleque que não conhecia ninguém botar a cara, eu era cabeludo, eu era esquisito. Quem não era, né? Quem não era meio esquisito? Mas se juntar a foto de nós todos aqui, nossa, eu tive fazer um arquivo confidencial. Eu tive banda de rock, cara, pelo amor de Deus. Então era uma outra época. Eu achei que no tempo que eu assumi a 7 foi uma época muito legal para o cinema pop também, né? Porque vários fenômenos começaram a acontecer. E a gente começou a direcionar o nosso editorial. Por isso que eu falava, isso aqui vai ser o futuro dessa porra. Isso aqui vai pegar tecnologicamente, conceitualmente, isso aqui vai dar muito certo. E eu estava certo, deu muito certo, né? Para o bem ou para o mal, o cinema hoje ele é muito regido por marcas, que é uma coisa que a gente enxergou lá atrás. Mas não é só isso, né? Mas o espaço maior é isso, porque o próprio cinema também está em constante renovação. Também disso para rodar, né? Não, mas sempre, a indústria, né? Sempre. Cinema é uma indústria. Então, eu acho muito engraçado, e eu já ouvi isso de gente que faz cinema no Brasil. Não vou atrás de produtora grande, não, porque cinema tem que ser guerrilha. E eu, assim, cinema não tem que ser nada, velho. Cinema tem que ser o que ele é. Se o seu filme custa 1 milhão ou 100 milhões, às vezes muda a qualidade do catering que o povo tá comendo lá durante os takes, mas você ter uma ideia e transformar essa ideia em filme é a mesma coisa. Depende do escopo que você tem e das responsabilidades que você assume quando você faz um filme. Mas a galera, às vezes, é muito Zé para poder escrever sobre cinema também, que também não é fácil. Então, hoje tem uma banalização enorme de um monte de Zé Ruela que escreve sobre cinema, que eu falo, cara, você não tem que escrever sobre cinema. Né? Eu não sou exatamente benquisto pelo meio jovem, mas eu também quero que esse povo vai cagar no mato, sabe? Tô nem aí também. Porque eu não sou bem visto pelo jovem, mas eu quero que ele se foda também. Basicamente é isso, tô nem aí. Cara, só pra gente finalizar o capítulo da série, porque de verdade eu era fãzinho mesmo, assim, tipo... Eu beirei fazer cinema várias vezes, acabei fazendo curso de cinema, etc, que eu gostava, mas não trabalho na área, nunca trabalhei na área, mas era um vício que eu tinha por causa da revista. Quais que foram seus você acha que os melhores momentos ali das 7 coisas que você falou assim, caralho, eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso, assim, sabe? A gente tinha
uma relação com os estúdios e com alguns atores tais, né, nacionais e gringos principalmente, que ninguém tinha na época, e me espanta que hoje ninguém tem também. Porque, vamos lá, eu sempre li gibi na minha vida inteira, né? Então, quando a Marvel começou a se transformar numa coisa que fazia filme, eu falei, bom, isso aqui vai dar muito samba. Não vai, vai dar muito samba. Então, eu lembro que quando o primeiro X-Men foi ser rodado em Toronto, eu liguei pra Fox e falei, eu queria ir no set de X-Men. A resposta foi, de quê? Eu falei, de um filme que esse cara, né, o Bryan Singer, tá dirigindo em Toronto, baseado num gibi, e eu gostaria muito de fazer uma matéria das filmagens. O pessoal da Fox assim, peraí, deixa eu ver que deve estar com algum estagiário aqui. Né? Não, vamos. Por que você quer Não, vir, e não tinha, cara. Foram 3 jornalistas do mundo só. Fui eu, a editora da Empire na época e um amigo que escreve uma revista da Alemanha. Então a gente chegou no set de manhã e quando foi tipo 12:30 e tal, eles vazaram, foram embora. E eu assim, ninguém vai me arrancar deste cacete desse set. Eu fiquei o dia inteiro lá, né? E era o primeiro filme do Hugh Jackman, que tava no set. Então eu acompanhei um dia inteiro, fiquei amigo de 2 produtores do filme, de 3, né? Produtores do filme. Então, sempre que eu ia para Los Angeles fazer alguma matéria, eu ia almoçar com essa galera. Eu falava, tô indo para Los Angeles, vamos sair e tal. Aí eu fiquei amigo do Avi Arad, que era o presidente da Marvel na época, né? Que é um senhor, gente boa. A gente se conheceu na época do primeiro Homem-Aranha e a gente conversou muito na época do Hulk. E toda vez que eu ia para Los Angeles, eu ia lá para o escritório da Marvel, que era pequeno. A Marvel primeiro era num prédio que era tipo escritório de dentista, Marvel. Era isso. Aí depois eles se mudaram para uma era em cima de uma concessionária da BMW. Então, todos esses filmes da Marvel, antes da Marvel ser independente, eu fui no set e eu acompanhei coisas muito próximas, que ninguém mais tinha acesso. Então, tipo, sei lá, X-Men 2 eu fui nas filmagens, que foi em Vancouver, aí eu falava com o produtor, né, com o Tom DeSanto, que era meu amigo, eu não tenho minha matéria completa ainda, o que você tem? Ele, você pode vir para Los Angeles? Eu posso. Então, passa uma semana aqui que a gente dá um jeito. E eu ia pra Fox e ficava sentado com eles enquanto eles estavam montando o filme, montando a trilha, e conversando com o diretor, com a galera toda, assim. E quando eu publicava a matéria, o pessoal do estúdio aqui falava, o que é isso aqui? A gente não mandou você para isso. Eu falei, bom, mas eu não dependo de vocês para fazer meu trabalho, né? Então, Graças a Deus. X-Men 3 mudou o diretor, né? E ele era meu amigo. Meus amigos de diretor é tudo cancelado, né? O Bryan Singer e o Brett Ratner é tudo cancelado hoje. E a mesma coisa, eu acompanhei a filmagem, eu acompanhei a pós, acompanhei a gravação de ADR com o Hugh Jackman. Eu tive um material que ninguém tinha. Senhor dos Anéis, a gente acompanhou coisas do filme que ninguém mais teve. Ninguém teve. O primeiro filme, né, o Salem... Isso aí já me vem uma inveja horrorosa, Não, já. cara. Puta sentimento ruim, cara. Cara, eu sou... Nossa, juro. O Salem, a gente se conhece há muito tempo, desde que a gente era adolescente em Natal. Depois eu trouxe ele para São Paulo para trabalhar comigo na SET. E ele sempre foi fã de Senhor dos Anéis desde que a gente se conhecia. Quando o filme foi anunciado, eu falei, bom, agora é a hora, né? Então, quando a gente foi fazer a matéria do Senhor dos Anéis, tipo, que pauta que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter entrevista com todo mundo, mas você vai para Oxford refazer todos os passos do Tolkien. O bar onde ele comia, a biblioteca que ele frequentava, a universidade que ele lecionava. Então, a gente fez uma puta matéria de os caminhos do Tolkien em Senhor dos Anéis, que ninguém fez. E que me espanta que hoje, né, com todos os recursos que a internet tem, ninguém pensa nas pautas malucas assim, para você abrilhantar a coisa. No Retorno do Rei, a gente era amigo do assessor do Viggo Mortensen, e por conseguinte a gente ficou amigo do Viggo Mortensen, e aí no final foi assim, cara, o lançamento mundial do Retorno do Rei vai ser em Wellington, se eu não me engano, na Nova Zelândia, e eu falei pro Salem, não me peça nunca mais nada na vida, mas tu vai? Então ele foi no tapete vermelho, foi no jantar com o elenco todo, entrevistou todo mundo, tá? Foi no show do Jello Biafra com o Viggo Mortensen. Então, assim, a gente tinha um material que absolutamente ninguém mais tinha. E era uma revista mensal. E quando eu falo absolutamente ninguém no mundo tinha isso. Só a SET tinha. O Superman no Retorno, a mesma coisa. A gente teve um material que ninguém tinha. O Watchmen, a gente acompanhou o filme em etapas que ninguém tinha esse material também. Eu fui no escritório de produção quando não era Zack Snyder, era Paul Greengrass.
Então era outra coisa o filme, um outro roteiro, um outro elenco. E depois mudou tudo porque saiu da Paramount e foi pra Warner. Então, o Salem foi no set, a gente entrevistou o cara em San Diego, eu acompanhei um dia inteiro dele na mesa de edição do filme em Los Angeles. A gente tinha tempo para poder produzir um material que, como reportagem, eu achava muito rico. E essa riqueza, eu acho que fazia a diferença quando a gente fazia a matéria, né? Eu lembro que Homem-Aranha, em janeiro de 2001... 2001? Em janeiro de 2001, quando eles anunciaram tudo, eu estava de férias em São Francisco, eu fui para Los Angeles para o evento de anúncio do filme. Então, estava lá em Los Angeles. O único set que eles tinham construído era aquela jaula da luta dele com o cara de luta livre lá, que já morreu, inclusive. Aí tava lá o Sam Raimi, o Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e William Dafoe, com pouquíssimos jornalistas. E eu vendo o pessoal da Starlog conversando com o Sam Raimi, todo mundo é amigo, né? Porque é só um filme podreira, né? Eu falava, cara, isso aqui é um negócio muito especial que eu tô fazendo parte. Então, acompanhei desde esse começo, entrevistei o Sam Raimi depois, várias vezes. O Tobey Maguire zoava da minha cara, porque falava, você é o cara que só quer falar de Bill. Tobey. Muito obrigado, muito obrigado mas, por me reconhecer. Obrigado. O pequeno Robertinho agradece esse conhecimento. Pô, mas a gente tava num movimento que eu achava que ia redefinir a cara do cinema pop no novo século, e foi exatamente o que aconteceu. De novo, para o bem ou para o mal, o cinema deu uma guinada para marcas e propriedades intelectuais que esses filmes de super-heróis, de propriedades grandiosas, meio que deram a letra. Foi a época de Harry Potter, Crepúsculo veio logo depois. Crepúsculo, eu lembro que eu estava em San Diego e a assessora da Lionsgate falou para mim assim, a gente vai lançar um filme ano que vem, baseado num livro que está vendendo muito bem. Você quer entrevistar todo mundo? Eu falei, quero, né? Tipo, aí falei lá, o Robert Pattinson, que eu já tinha conhecido antes no set de um dos Harry Potters que eu fui, a Kristen Stewart, a diretora, a autora, a galera toda, assim. Então, era muito louco fazer essas matérias e publicar a coisa e dar alguns meses e falar, mano, esse negócio é um fenômeno agora. E eu tava lá. E a gente tava lá. Peguei na fonte. A gente tava lá no começo. Então, a gente sempre tava lá nesses começos. Então, todos esses anos, mais de 10 anos na frente da SET, a gente tentava detectar o que estava acontecendo. E não só de sistema grande, né? O sistema iraniano, quando começou a ficar gigantesco em mostras, eu falei pro Sérgio Rizzo, que era um professor de cinema e um colaborador meu, eu falei, Sérgio, eu quero uma matéria tipo, para entender o cinema iraniano. O que é isso aí? O que as pessoas veem nesse tipo de filme? Como que impacta a gente? Então, a gente tinha matéria de absolutamente tudo ali. Dava para fazer um equilíbrio muito bom. Era muito louco, porque assim, dava para ver que tinha muito tempo nas matérias, porque cara, mesmo em revista da época, era difícil você ver matéria que era um calhamaço da revista. A matéria em si, ela não era tipo 3 páginas, né? Tipo, era um calhamaço. Não, eu gosto de matéria grande. Se é para fazer matéria para dissecar um negócio, então a gente tem que dissecar o negócio, né? Então, e a gente ia pegando as oportunidades, né? E fazendo entrevista, somando as coisas, né? Então, geralmente a gente ia para filme grande. A gente ia no set, ia no lançamento, tinha entrevista de long lead, que é antes do lançamento, falava com todo mundo. A gente tinha, às vezes, mais tempo, né? Porque hoje, o Edu tá aqui que não me deixa mentir, né? A gente vai entrevistar o povo hoje, você tem 5 minutos para falar. Que cada vez menos, que né? são 4, mas que, na verdade, acaba sendo 3. Porque os estúdios se abriram para influenciadores e youtubers e whatever, e esse povo que não tem que estar lá, só que é muita gente, que eles acham que eles têm que atender, né? Então a gente vê a aberração que nem o influencer que foi entrevistar a pobre da Millie Bobby Brown com pastel frio e caldo de cana quente, né? Então, assim, não dá, cara, para você perder tempo nesse tipo de estupidez. Tanta gente querendo tirar alguma coisa legal. Eu nem faço querendo, que todo mundo quer, né? Mas você tem que ter espaço para quem de fato vai fazer uma entrevista, que vai render, que vai ter recorte, que vai poder dar alguma coisa para todo mundo. Mas a piada se tornou regra, né? Eu lembro da Sabrina Sato levando um bolo no formato da bunda dela para o Justin Timberlake. E ela falando, isso aqui é minha bunda e tal. E ele olhava para o lado, eu falava, ele tá olhando para a assessora dele, tipo, que porra é essa? Vai dar merda. E óbvio, né? Claro que dá merda, porque o cara não tá lá para ser feito de palhaço.
Ele não tá lá pra fazer piada, ele quer divulgar o bagulho dele. Então, assim... Eu acho que até tem espaço pra entrevista ser legal e diferente, porque também deve ser tudo meio igual e o cara deve ser um saco passar aquele dia inteiro ali. Mas aí você tem que saber que jornalistas você vai escolher para que o cara tenha uma pauta que fuja um pouco disso. Né? Que seja agradável, que seja bacana. E a gente tem, obviamente, o cara tá falando comigo porque ele tá vendendo um filme. Então eu não tenho que ser o cuzão pra dizer, não, vou falar do teu filme, então eu vou falar de... Não, eu vou falar do filme do cara, porque é parte do pacote. Mas nesse bololô eu consigo tirar muita coisa pra mim. Vai entrar, né, essa semana a entrevista que eu fiz com o Ben Affleck, que eu achei muito legal, do filme dele, O Contador 2, muito melhor do que eu esperava, um filme bom mesmo. E ele produz esse segundo filme com a produtora dele, né? Eu falei, pô, eu quero saber da produtora do cara, porque eu tinha falado com o Cillian Murphy uns 2 meses antes, e ele falou muito da produtora que foi quem bancou o último filme do Cillian Murphy, né? A produtora que é do Ben Affleck e do Matt Damon. Eu falei, eu quero entender o que é. E ele achou do cacete falar sobre isso. Então os meus 4 minutos viraram 7. Que o cara, você ganha o cara Porque dá uma animada. Cara vai. Quando a gente conhece alguém, o David Fincher, sempre que eu entrevisto, eu acho ótimo, porque eu tenho 5 minutos com ele, nunca é menos de 15, 20 minutos. Porque ele fala, não, o papo tá bom, vai. E eu fico assim, o diretor falou... Quero ver quem vai chegar pro cara e vai dizer, última pergunta. Não vão, né? Então vai. Sinto muito quem vem depois de mim, mas assim, eu quero garantir o meu papo. E é muito legal isso, porque a gente consegue ir um pouco além do feijão com arroz que todo mundo pergunta. Porque, cara, a coletiva de imprensa é um show de horrores, né? Então aquela coisa de como foi trabalhar com fulano. Eu quero ver o dia que alguém vai dizer, foi uma merda. Porque é um filho da puta esse cara. Isso está acontecendo ele. agora e vale tudo, né? Exato. Ele tem, como diria a moça, as axilas dele fedem. Então, isso eu acho legal quando... Não legal quando acontece isso, pobre da moça lá. Mas, assim, a gente tem que sair um pouco dessa coisa. Quando eu era editor, eu sempre falava, nós não trabalhamos para os estúdios. É uma parceria. E é uma simbiose, né? Eles dão alguma coisa pra gente, a gente dá alguma coisa pra eles. Mas, assim, ninguém diz o que eu tenho que publicar, como eu tenho que publicar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. O que não quer dizer que você trabalha... que vocês trabalham juntos pra tudo, né? Cada um tá fazendo... Mas a gente não tem que antagonizar. Eu sinto que muita gente hoje, da molecada mais nova, tem medo de... Eu já ouvi isso de um cara, muito gente boa, que é influencer, e ele fala, eu não gostei do filme e tal. Eu falei, mas como é que você gravou um stories elogiando ele? É porque tá todo mundo elogiando. Eu falei, cara... Sua opinião é sagrada. Isso é você. Você tem que defender você nesse bolo. Você não trabalha para Netflix ou para Disney ou para Warner, para quem quer que seja. Você trabalha para o teu leitor. E para você mesmo. Meu primeiro público sou eu. Eu escrevo um texto, uma crítica e tal, e eu leio e falo, tem que estar bom para mim. Porque o fã que pula de uma janela. Tô nem aí pro fã. É o cara de Sepultura, fã que se foda. Mas pior que é muito isso. Faz sentido, cara. Não existe ser humano mais insuportável na face do planeta Terra do que o fã. Não existe. E fã de cultura pop, então, é um pavor, assim. Porque os caras querem que seja... Filme de super-herói, então, escancarou isso aí, né? Um monte de gente de 50 anos de idade chorando porque um fio de cabelo da roupa é diferente do que ele viu no gibi. Nossa, mudou de homem pra mulher. Meu Deus, acabou com a Acabou com o personagem, acabou... Você sabe que é desenho, né, querido? Você sabe que é quadrinho isso, né? Não, e quando o cara fala assim, não, porque tem que ser adulto, eu falo, Superman tem que ser adulto, amigo? Pelo amor de Deus, tu né? vai na ReHap, tem brinquedo lá vendendo? Tem, então não é pra adulto. Né? Tem brinquedo vendendo. Então, amigo, isso aí é pra molecada. Me poupe, se poupe, nos poupe, né? Porque... Tinha uma frase... É que a gente é moleque há mais tempo, então a gente ainda gosta pela memória afetiva. A gente gosta, e no meu caso, faz parte do meu trabalho também, mas tem uma fatia de fã que é muito tóxica, cara. Mas esse povo eu ignoro e eles servem pra ter chacota feito deles, né? É aquele fã que acha que sabe mais que todo mundo, que não sei o quê. É que nem o fã, né, que fala assim, como é que eu li no penúltimo show do Roger Waters? Roger Waters não entende que a letra de The Wall, obviamente, é uma crítica ao esquerdismo. Eu, assim, Roger Waters escreveu a música, amigo. Você, o Joelson de Piracicaba, você não entende mais sobre The Wall do que o homem que escreveu. Né? Sacou? Então, pelo amor de Deus. E o cara que ouve Roger Waters
Rage Against the Machine. Cícero Afadal. Ah, E pelo agora há amor. pouco que houve o Ira. E não entende. E tá lá falando merda e Mas não é entende. o que aconteceu agora. Tem no show do Sistema Federal aqui em São Paulo, vai ter uma movimentação lá que vão fazer a bandeira da Armênia em homenagem aos caras, para o Legal. genocídio armênio e tal. Até uma colega minha que tá organizando isso. E aí o pessoal descendo a lenha, não, a gente não tem que misturar com política. Ah, pelo não amor sei- de Deus. Falei, cara, eles são Eles são só política. O cara criou a banda pra isso. Exatamente O pra motivo isso. do System of a Down existir é porque ele criou pra isso. O nome da banda, por causa O nome do da poema banda que ele é pra escreveu isso. pra isso. Eu achei engraçado uma vez, o Tom Morello tava dando a entrevista, né? Ele falou, tem um fã que fala assim, não sei porque vocês começaram a falar de política, ele... Rage Against the Machine. Quem diria? Qual é a máquina que você acha que a gente tá com raiva? Tô com uma lavadora de É uma roupa, máquina. querido. Aí ele falou, o cara... Impressora. Talvez seja impressora. Aí o cara falou assim, porque eu até entendo que o cara acha que um músico não pode falar sobre política, talvez alguém que tenha mestrado em ciências políticas, que eu tenho, por sinal, eu tenho um mestrado em ciência política. A mãe do cara é uma ativista clássica, Foda, cara. né? Então, assim, essa turma é muito engraçada. É sério, Então, eu tenho que trazer uma coisa de fã, que foi uma frase ótima, que é da Anitta. Que um fã virou e falou assim, não, porque você tem que gravar tal coisa. Eu falei assim, querida, mas se eu fosse ouvir fã do que eu tenho que gravar, eu não tinha feito o sucesso que eu fiz. Não, e Você assim- entendeu? Porque você ficava assim, eu sei o caminho que eu tô fazendo, e é por isso que tá dando certo. cara, não porque é fã fala, engraçado. tá ligado? Eu brinco muito com o nerd velho de Star Wars, né? Porque a Disney estragou Star Wars, Kathleen Kennedy matou Star Wars, bibibi, bababá. Eu falo, vai dormir, né? Tem o maior sono. Se você pega 5 desses caras radicais, bota numa sala e fala o que Star Wars tem que ser, você vai ter 5 respostas diferentes e 5 velhos brigando. E assim que você piores do que a realidade. E assim que são piores do que é. Então, assim, eu acho muito legal Star Wars hoje ser muito mais diverso do que sempre foi e tá atirando pra um monte de direção diferente. Tem Star Wars pra molecada, tem o Star Wars um pouco mais político, tem Star Wars que é mais aventura, tem tudo ali. Tem Mas coisa que acerta mais, tem coisa que acerta menos. é o que é normal. parte, Mas, né? assim, George Lucas criou Star Wars como uma alegoria à Guerra do Vietnã. E ele já falou isso 1 bilhão de vezes. O homem falou isso. Mas o fã acha que ainda é sobre navinha e raiozinho. Aí fica bem difícil o diálogo, né? Mas... Acha que é bonequinho E é também, mas tudo bem, não é só uma isso. alegoria. Ninguém vai ver Superman de novo pensando em ter um reflexo profundo e tal. Mas isso pode estar na entrelinha. Né? Até porque a criação do Superman é uma fantasia de poder de 2 moleques judeus pré-guerra. Né? Então, política tem muito a ver com a criação de personagens, a época que foi criada e o contexto que foi criado. E cabe aos artistas que, né, rolaram essa bola por tanto tempo reinterpretar isso ao longo de cada geração, né? O Homem de Ferro, originalmente, ele se feria na Guerra da Coreia, depois foi na Guerra do Vietnã, depois foi na Guerra do Afeganistão. Hoje é uma guerra. É isso. Então você não precisa determinar, porque o tempo nessas coisas de super-herói, ele passa mais devagar, né? E geralmente é o tempo atual, né? Que Sempre tá sendo tem que escrito ser. ao passado. Peter temporário. Parker vai ter eternamente 26 anos de idade e é isso. E ele teve um amigo que lutou na Guerra do Vietnã, com histórias muito fortes na época, e hoje esse mesmo amigo é um veterano da Guerra do Golfo e depois do Afeganistão, porque você vai adaptando a coisa toda. Antigamente, tudo era nuclear, né? O medo atômico. Então, Hulk... atômico, Homem-Aranha, radiação, não sei o quê, X-Men, radiação, blá, radiação. Depois virou genética, então agora é tudo manipulação genética. Então cada momento ele reescreve esses personagens de acordo com o tempo. Então para vir o nerdola de 60 anos de idade e ficar chorando, né? Aí você fala, bom, amiga, por isso você tá solteiro até hoje morando no porão. Assim, o desenho animado do Homem-Aranha que saiu na Disney Plus agora, que é uma reinterpretação total do personagem, é do cacete. É Homem-Aranha. É reconhecível, você bate o olho, pá, tá lá. É igual o que eu conheci? Não é. É igual a molecada que viu o filme de 2002? Não é. É igual a molecada que viu o Tom Holland nos filmes novos? Não é também. Mas todos são Homem-Aranha. Entre os 3, que são os mais recentes, já não é igual. Exato. Mas ao mesmo tempo, quando você vê os 3 juntos,
Os três são Homem-Aranha. Você Exato, reconhece, funciona, E cara. funciona, tá? É que nem as viúvas do pobre do Zack Snyder, né? Ah, porque o Snyder... Tipo, meu amigo, acabou, não deu certo. Criativamente foi um erro. E o estúdio passou uma borracha. Não, aí choram até hoje. Tem que ser o Henry Cavill, tem que ser não sei o que e tal. Aí sai a roupa do Superman. O Superman tá usando uma fralda. Você nunca leu um gibi do Superman na sua existência, né? Porque bateu o olho, o que é aquilo? Superman. Não tem que... Cuequinha por cima? Se Superman, você tira de foco a imagem, você vai olhar só com as cores, você vai olhar e vai dizer, Superman? Superman. É isso. Então, esse povo é muito chato. Então, já me perguntaram uma vez, como é que você lida com esse povo? Eu não lido. Não tô nem aí pra esse povo. Caguei pra eles. Cara, fala mais de quadrinho, que você é também um leitor viciado em quadrinho Um leitor viciado. desde de jovem. Também tô nesse aí. De Turma da Mônica Marvel, né? Daquele negócio... Tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente. Cara, como é que você viu essa evolução... Não é nem o começo, né? Essa nova fase que teve da Marvel aí de transformar pra filme, etc. Marvel Universe. E essa... Sei lá... Agora parece que dá uma segurada, mas tava numa queda horrorosa. Tava tipo um negócio... Como que você vê esse processo? As vendas não são mais como eram antes. Então eu sei que se um gibi tá vendendo 50 mil exemplares, a galera tá estourando rojão, o que é um absurdo. Mas como que você mantém um personagem interessante por 50, 60, 70, 80, 90 anos? Pensa que gibi do Superman e do Batman estão aí há 85 anos sendo lançados mensalmente, ininterruptamente, o tempo todo, às vezes mais de um por mês. Como você bola tanta história para o personagem se manter interessante? Então, é uma matemática que eu não sei dizer. Então, às vezes, você tem decisões editoriais que você fala, isso aqui foi para casa do cacete e não vai para lugar nenhum. Às vezes são decisões equivocadas. Assim, o personagem precisa crescer, ele precisa evoluir, precisa casar, precisa não casar. Então, são decisões que, às vezes, o cara toma lá atrás e é um erro, né? O Homem-Aranha, quando casou com a Mary Jane, foi um evento. E agora, o que você faz que o seu personagem mais emblemático é um homem casado? E a molecada vai se identificar com o pai dele, é o tio dele. Quem que é esse cara agora? Ah, então ele não pode mais ser casado. Bom, aí vai ser pior, vai ser divorciado ou viúvo. Então eles deram vai estar na cachaça, né? A Angélica já vai debandada ali. Deram a solução mágica ali, então eles descasaram o Homem-Aranha. A solução ok, né? Uma muletazinha que colocaram lá. E vai seguindo. Eu parei de ler os gibis mensais que eu li há uns 2 anos. Eu não sei pra onde vai Vingadores ou Superman e tal, porque eu parei de acompanhar os mensais, que não dá. A qualidade estava sofrendo. Homem-Aranha eu continuo lendo todo mês porque eu sou uma besta e continuo acreditando lá. Mas é muito... Eu tento me colocar no lugar do cara que é o dono disso aí, né? Que determina. Moleque vai no cinema e viu Homem-Aranha. Nossa, quero ler um gibi. Ele vai pegar, não tem nada a ver. Porque ele tá comprando um negócio que tem décadas de história em cima disso. Ele vai ler e vai dizer, então a Marvel continuamente e a DC, eles têm que ficar relançando dando reboot, né? Versões novas e diferentes dos heróis clássicos para poder ter um público de volta. A DC faz isso o tempo todo, né? Lançaram agora a série Absolute, Batman, Superman, Mulher Maravilha, e vai sair agora o Lanterna Verde, não, Flash. Eu li o Batman, achei uma besteirada. O Batman agora não é mais rico, é um moleque mais jovem, mais brutal. Você fica... Pô, é legal. O superpoder dele era ser rico. Mas assim, vamos ver se é bom, né? O Homem-Aranha teve aquela série Ultimate no começo dos anos 2000, que teve começo, meio e fim, né? O Homem-Aranha morre no final, inventaram Miles Morales. Teve uma história, Miles Morales faz parte do universo do Homem-Aranha normal também agora. Relançaram o Ultimate, né? Fizeram um rebuliço lá. E nessa história que eles bolaram em algum ponto da história desse universo, o vilão, né, que é a versão maligna do Reed Richards, impediu que esses heróis se tornassem heróis. Então, por conta de a ficção científica fantástica maluca deles, eles têm a oportunidade de fazer uma escolha. Só que o Peter Parker agora ele é mais velho, ele é casado, tal. Ele vai ser o Homem-Aranha de novo? Vai. Mais velho, casado, é um outro personagem. E a história é joia.
Aí eu li agora Pantera Negra, joia também. Eu tinha lido esse recomeço de Vingadores, joia. E eles não estão entulhando o mercado de 1000 títulos Ultimate. Eles estão fazendo muito, muito regradamente. O que eu acho bom, porque você não... Porque assim, no mundo perfeito, vamos lá. Eu sou agora o cara que é o publisher da Marvel. Então o que eu faço? Bom, então a gente vai eliminar os títulos mensais. A gente vai ficar com 10, 15 no máximo. Quem? Homem-Aranha, Capitão América, Vingadores e tal, você vê o que é. Então eu quero que equipes criativas façam propostas de temporadas. A revista é mensal, mas vai ter, tipo, 10 edições no ano. Acabou esse arco de personagem, a outra equipe tem outra história. Só ano que vem. Que pode estar conectado ou não. Então você tem um respiro, você tem uma coisa fechada, como tudo é hoje. É difícil ser como era antigamente. Estou relendo... Semana eu peguei para reler Demolidor do Frank Miller, né? Desde que ele começou a desenhar, até o momento que ele assumiu o texto também, você vê que é uma mudança radical do personagem, isso é final dos anos 70, até o fim, né? Quando morre a Rebecca. E era uma outra coisa, é muito bonito a criação e o cuidado que eles tinham com cada título, mas assim... Demolidor é um puta personagem, né, cara? Mas tipo, o X-Men tinha um título, né? Que era Uncanny X-Men. Hoje, só de X-Men tem, sei lá, 40 títulos. X-Men, X-Factor, X-Quê. Então, é difícil você seguir tudo. É um equilíbrio difícil. Quem vê os filmes, eu acho que é uma Marvel. A Marvel no cinema é um universo. Tá lá. Até porque eles conseguem pegando partes dessas histórias que são boas e que funcionaram e vão encaixando elas dentro do eles universo. Eles tentam nos quadrinhos e eles ignoram depois, né? Exato. A Marvel tentou fazer isso com o Homem-Aranha quando saiu o filme, abandonaram. Quando saiu o X-Men, tentaram fazer igual, abandonaram. Tipo, cara, não é a mesma coisa. Então, ignora, não tem como fazer. E o filme também chegou a um ponto que você fala, tá, não vai ter nunca mais Tony Stark com o Homem de Ferro? Nunca mais? Eu duvido muito. Então vai chegar um ponto que eles vão fazer um reboot no cinema também. Vai que eles estão fazendo isso agora, a gente nem sabe, né? Então... Eu tô sentindo um caminho desse, cara, porque, de verdade, já deu pra ver. Vingadores foi acho que a grande ocasião com o Senhor dos Anéis aí, né? Vingadores foi um puto evento. E pra mim, a gente que lê gibi, né? Você lê aqueles gibis todos, o crossover, e era a edição especial que encerra a saga toda. Olha que legal. Então, muito bom que aconteceu. Tinha uma criança de 8 anos me amparando. Que eu dei uma chorada, né, ali no final ali, porque a criança falou assim, calma, tio. Eu falei, calma, tio, é foda, né? Eu sabia pelo quê, mas eu tava chorando. Seu rabo, então, cara. Entre lágrimas, sou criança também. Você seu rabo, seu moleque do inferno. É difícil. Mas, sabe, porque... Minha mulher, se eu mostrar mais qualquer coisa da Marvel pra ela, é divórcio. Ela acha tudo uma merda. Vai ficar igual... É foda. Mas é bom ter alguém pra te limitar, que senão você também... Não, aí eu fui... Ela né? nunca tinha visto Star Wars. Eu falei, então vamos ver a trilogia original. Aí ela viu e falou, é uma merda, esses filmes são muito chatos. É tudo uns homenzinhos correndo, tá? É muito chato. Eu falei, mas é bom, porque, tipo, não é pra todo mundo isso aqui. Tem gente que não tem o menor interesse mesmo nesse negócio, que essa pegada não é pra eles. E eu acho bacana ter essa diferença. Eu gosto, né? Então, e assim, depois dessa ocasião do Vingadores ali, eles vêm numa dificuldade frequente, né? É que veio a pandemia. E a pandemia mudou o presidente da Disney e ele falou... Esse cara é um cara que achava que o cinema não ia dar em nada. É um cara que matou a Pixar no cinema, basicamente. E ele queria muito produto para streaming. Então, quando você tem um produtor que é o cara que supervisiona todos os produtos, se você tem, sei lá, 2 filmes e uma série por ano, o cara dá conta. Quando os 2 filmes e uma série viram 6 séries e 3 filmes, aí começa a pesar... A produção, as casas de efeitos visuais que produzem o negócio todo, que você não tá com 3, você tá com 10 produtos. E aí começa a sair um pouco do eixo. Começa o CGI uma merda, e né? A caixinha de brinquedos começa a ficar um pouco confusa, porque tem muita regra agora. Tem muita coisa que aconteceu. Então, o cineasta que teve um pouco de liberdade no começo não tem mais. A Marvel começou com Jon Favreau, com Kenneth Branagh, com Joe Johnston e com Joss Whedon. Né? Esses caras fizeram os primeiros filmes. E os filmes eram muito autorais. Era muito o que o diretor queria fazer com aquilo ali. Eles tinham uma ideia. Quando a coisa... E o Louis Leterrier, que fez o Hulk também, né? Quando a coisa começou a ficar um pouco mais séria, e a Disney comprou depois, então tem parâmetros que você tem que seguir. Tem um padrão ali. Não é um pecado você ter que trabalhar dentro de
de parâmetros de personagem, porque os quadrinhos fizeram isso a vida inteira, né? Tem uma direção editorial que fala, ó, você vai escrever o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não voa, tá? Então você não pode fazer um gibi que ele voe porque ele não voa. Esse cuidado eu senti que eles largaram um pouco a mão e confiaram demais em cineastas que eu acho que não estavam tão dedicados aos produtos como deveriam estar. E alguns filmes sofreram por causa disso. Não vou dizer que deu uma queda, porque o único filme da Marvel do ano passado fez um bi 300, que foi Deadpool e Wolverine. Então, financeiramente, tá jóia ainda. Criativamente, a gente teve um monte de solavancos aí. Né? Tem filmes que eu acho insuportáveis, tipo Eternos, acho que é insuportável. E não é porque Marvel, não é porque é um filme ruim. É um filme que não faz sentido dentro da casinha que ele mesmo constrói e não faz sentido nenhum dentro do bigger picture lá da Marvel. A galera deu uma ignorada neles, né? Fala, não, o Eternos vai mudar tudo. Viram que foi uma bosta, você esquece ele no canto. Então... Ninguém ouviu falar, finge que não aconteceu. É muito difícil, porque quando a Marvel não tinha os direitos de X-Men pro cinema, eles tentaram fazer um substituto, né? Com Eternos, com Inumanos, e não colou. Inumanos também foi. E eles deixaram X-Men muito de lado nos quadrinhos, porque, por contrato, tudo que eles criavam, a Fox podia usar no cinema. Eles falaram, pô, a gente tá criando coisa pra Fox, assim, de grátis? Né? Quando a Marvel publicou a origem do Wolverine, né? Que o Paul Jenkins escreveu a história, o Wolverine nunca ia ter uma origem. A ideia editorial era ser um mistério para todos sempre. Aí saiu o primeiro X-Men. Falaram, bom, o cinema vai fazer essa merda. Eles vão inventar uma origem pro Wolverine. Então, antes que eles façam, é melhor a gente fazer aqui do nosso jeito e eles adaptam como eles querem, mas pelo menos a gente tem o nosso cânone aqui. E aí criaram lá a origem do Wolverine. Quando você lida com produtos corporativos, é um negócio muito, muito complicado, cara, muito complexo. Eu acho que eles acertam mais do que erram. Eu acho que tem produtos que são melhores do que outros. Tem produtos que eu adoro. Tem produtos que eu adoro, tipo Mulher Hulk, que eu ri pra cacete e o fã tradicional odeia porque, nossa, você tá tirando sarro. Sim, é a função. A função é você ter uma visão satírica desse negócio todo. E que bom que a gente tem um personagem que consiga dar essa zoeira. Né? Deadpool é a mesma coisa. Também, né, ali, pô. Então a gente vai... Eu não sei que caminho vai levar esse Vingadores novo. Eu entrevistei os irmãos Russo agora quando eles vieram lançar o Electric State, né? E eu falei, eu não vou fazer nenhuma pergunta de Vingadores porque, primeiro, eles não vão me responder. Segundo, eu não quero que eles me respondam. Porque o que eu quero saber agora do que vai acontecer num filme? Eu acho muito engraçado essa cultura especulativa que o nerd tem de querer descobrir as coisas antes. Quando vazou um trailer brasileiro do último Homem-Aranha, que claramente tinha um personagem que tinha sido apagado, né, que tinha um personagem que levava um soco de um invisível que estava lá. Então era óbvio que tinha alguma coisa lá que estava dando um soco no personagem e tinha aquela especulação que os outros personagens que faziam outros Homem-Aranha iam aparecer no filme. Aí um cara começou a me perturbar no Twitter. Por que você não falou sobre isso na sua coluna ainda? Eu falei sobre isso o quê? Não sei. Não, você sabe, porque é óbvio. Então ele começou a falar, eu bloqueei o cara. Eu pensei, é óbvio que eu sei. Eu não quero estragar a diversão de quem não sabe. A galera tem que ter o prazer de descobrir o filme quando tá vendo a porra do filme. Né? De ter expectativa. Você sabe que tem alguma coisa ali. E quem que aparece em Deadpool e Wolverine? Não me interessa. Quando eu ver o filme, aí eu descubro. Então é muito mais legal você ter esse momento do que a galera antes tá tecendo histórias de como vai ser o roteiro. Aí não é aquilo que eles acham, então é uma merda. Então vai escrever, cara, vai fazer filme, vai chegar até a Marvel e dizer, ó, eu acho que tinha que ser assim, tá? Que bom que ninguém acertou, por exemplo, Vingadores. É cansativo demais, bicho. Que bom que ninguém acertou, porque o que foi... Puta que pariu. Se eu tivesse... Eu não conseguia imaginar a maioria das coisas. Óbvio, tinha coisa que eu falei assim, isso que deve acontecer. Vai ter uma hora que vai juntar todo mundo, vai ter coisa que vai acontecer que a gente tá esperando. Óbvio. Mas do jeito que foi, nada eu tava esperando, me pegou tudo desprevenido. E assim, foi incrível. É muito melhor assim, né? Eu não quero... Imagina a internet na época de Império Contra-Ataca, né? Todo mundo, opa! O Darth Vader é pai do Luke, tá? E todo mundo ia falar isso muito de caruda, assim, porque a galera tem uma sede, né? Tá filmando Supergirl agora, né? Aí
aparece no meu feed, né? Exclusivo, primeira imagem do Jason Momoa como lobo, né? Aí você vai ver o coitado no meio de um set, em pé, com a mãozinha assim na cintura, que alguém com a teleobjetivo de longe. Eu falei, cara, de fundo, por que alguém acha que isso é legal? Isso não é legal, isso é só idiota pra ver. E teve imagem do Mandalorian e Grogu na Star Wars Celebration e vazou o trailer. Tá bom, quando a Lucasfilm lançar um oficial, eu vejo. Não me interessa ver antes. Porque não vai fazer a menor diferença. Deixa a gente absorver à medida que a coisa vai sendo alimentada pra gente, né? É uma cultura muito... É exatamente essa, né? Você tem expectativa, é você esperar lançar, é você ver a coisa acontecendo. E ninguém mais quer ver um filme. Um filme hoje é o que vai acontecer no próximo. Então a galera começa a especular quem é quem no elenco do novo Homem-Aranha pra ver como que vai ser o próximo. Eu assim, velho, vê o filme primeiro. Calma. Respira essa porra aí, segura essa emoção. Resumo da ansiedade. Nossa, cara, vai tomar remédio, sabe? Vai se benzer, vai tratar antes de assistir, vai na psicóloga. Vai lá, orar, cara. vai dormir, não sei, vai passear na rua. hein? Quarteto Fantástico, que é o... esse é dolorido, né? Porque tudo que foi feito até hoje... tem coisa legal, tem coisa... Eu gosto muito daquele filme antigo. Vamos lá. O primeiro filme do Quarteto, ele foi feito para não ser lançado, né, em 94. Um cara comprou os direitos, né, Constantin Filme, uma produtora alemã, e para manter os direitos eles tinham que fazer um filme até data tal. E fizeram. Para não ser lançado. Só que eles não contaram pro elenco, pro diretor, que não era para ser lançado. Eu tenho esse filme numa cópia mega pirata, até porque não tem outro jeito de você ter uma cópia, porque o filme não existe oficialmente em lugar nenhum. No YouTube tem inteiro, né? A galera vê. Foi um filme feito com orçamento de, sei lá, $1 milhão. Não paga nada. É um filme tosco, mas, né? Foi feito. Os filmes do Team Story, eles foram feitos para molecada que acordava cedo no sábado de manhã para ver desenho animado na televisão. São muito infantis, não tem muita profundidade, são muito rápidos na resolução. Ele não perde muito tempo explicando quem que é o Doutor Destino, não sei o quê. É um filme para molecada. Meio Scooby-Doo, né? Ali, tipo, meio Scooby-Doo. Eu fui no set do primeiro filme, né? Em Vancouver também. Eu acho que eu até tenho um gibizinho do Quarteto autografado por todo mundo. Voltei no dia seguinte que eu fui, porque o produtor é meu amigo, então voltei para passar o dia no set, foi bem mais tranquilo, né? Vi um monte de cena ser rodada. O segundo, quando esse filme foi lançado, foi 2005 e 2007, fez um barulho, né? Aquela coisa, talvez seja no mesmo universo dos X-Men, mas ninguém estava pensando em um universo compartilhado na época, né? Cada um estava fazendo o seu negócio. A Fox tinha os direitos de Quarteto Fantástico e esses direitos, eles assumiam que de tanto em tanto tempo tinha que lançar um filme novo, senão você perdia os direitos. E aí eles aceleraram a versão do Josh Trank, que o pitch dele era, eu quero fazer uma ficção científica de terror com Quarteto Fantástico. O estúdio falou, joia? E eu assim... Joia? Isso não é Quarteto Fantástico. Joia onde? Isso não é joia. O que vocês estão fazendo? E eu acho que no meio do processo, o produtor falou, talvez a gente tenha feito uma merda. Então, o filme foi sequestrado do diretor, eles remontaram tudo, né? O Toby Kebbell, que faz o Doutor Destino nesse filme, ele fala, eu nunca interpretei o personagem quando ele já é Doutor Destino. É um outro cara no efeito especial. Eu nunca fiz nenhuma daquelas cenas. Tem uma cena com a Kate Mara que é muito absurdo, porque ela tá claramente com uma peruca loira, porque ela já tinha cortado o cabelo para fazer outro filme, e ela teve que refazer alguma cena. Então é um filme todo errado, todo equivocado, todo mal arquitetado ali. Mas foi feito, né? Agora, eu não sei, o Matt Shankman deve ter feito um pitch muito bacana para o Kevin Feige, que eles toparam. Não faz parte do universo Marvel, é uma terra paralela, então tem multiversos na boa aí. E eu acho legal. Eu gostei de tudo que eu vi até agora. Eu gosto do design, gosto do elenco. Também interessantes, né? Gosto visualmente de como eles construíram aquilo tudo. Gosto da direção de arte. Mas é trailer, né? Então a gente tem uma lasca do que tá na mão ali. A gente tem que esperar, né? Eu vejo Thunderbolts, eu vejo amanhã. E Quarteto deve ser mais para junho que eu vou assistir. E aí, o próximo filme já é Vingadores Doomsday, que eu não faço a menor ideia. E eu não quero fazer ideia. Eu quero descobrir quando eu sentar minha bunda e ver o filme.
Porque quando você tem ideia já, ou você cria uma ideia, você já vai preparado para gostar ou não gostar, que deve ser o que muita molecada faz hoje em dia, né? É muito... Se reúnem, conversam, faz videozinho e já vão com a cabeça de que se vão, não vão gostar e... Não, e a galera sabota a própria diversão. Eu não consigo entender isso, sabe? Eu juro que eu não consigo entender. Tá vendo? Eu sabia que era isso. Parabéns se fosse amigo. Agora todo mundo sabe também. Quer um balão por isso? Quer um... Uma estrelinha na testa? Aqui, pelo amor de Deus. Não, os caras, você vazou alguma coisa, Vingador. Eu falei, não quero ver. Eu nem clico, vê, pelo amor de Deus. Não, acaba caindo pra mim porque é foda eu filtrar a avalanche de coisas que vem. Você deve tomar spoiler o tempo inteiro. Eu não me importo com spoiler pra mim, mas eu acho foda spoiler pra galera. Agora, tipo, o Sinners, né? Eu fiz um texto e falei, é um filme de vampiros do Michael B. Jordan, né? Eu não queria saber que era um filme de vampiros. Tipo, amigo, tu não viu nem o trailer, então? Tu não viu nada? Pô, então os caras brigaram disso, Sério? sério. Obrigado. Eu acho assim, o Titanic afundar não é spoiler. O Jack morrer é spoiler. Então, ser um filme de vampiros não é spoiler. E não existe spoiler de filme velho. Porque também tá a galera... Tem uma validade aí também. Se o filme saiu há 10 anos e você não viu ainda, amigo, tá difícil a vida pra você. Aconteceu isso no Interestelar, tava falando de Interestelar. Falou, não fala como que termina, não. Falei, como não, pô? O filme fez 10 anos agora, saiu no cinema de novo com 10 anos. Como que eu não vou falar? A base do filme eu tenho que te falar o final, que é incrível. E é isso, cara. Tem que ter a data de validade. Eu não sou o maior fã de Interestelar. E tá tudo certo. Tá tudo eu bem. sou, porque eu sei que... Eu odeio, né? Também. Eu sei que Não, acho que eu me odeio, não. Pra eu odiar um filme, ele tem que ser... Triste Ele tem que ser ofensivo. Ele tem que ser num nível assim que você fala, cara, eu estou pessoalmente magoado porque esse negócio existe. Me dá exemplo, pelo amor de Deus. O último Star Wars foi difícil, cara. Eu reli meu texto esses dias e falei, eu realmente peguei muito leve. Porque ele não é um filme. Ele é o pior tipo de filme. Ele é um produtor querendo consertar uma coisa que ele mesmo já fez. Eu adoro o filme anterior, Os Últimos Jedi. Eu acho foda. Porque ele quebra todas as expectativas. De novo, vem o nerd velho. Eu só queria ver o Luke, a Leia e o Han juntos. Eu te dou 3 filmes que eles estão juntos. Que tal? O nome é Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. Você tem a vida inteira lá. Então agora eu quero ver uma coisa nova. Eu quero ver um caminho de um universo tão familiar que me pegue de surpresa. E eu achei foda, tipo, porra, o Jedi fodão, que era o Luke, teve dúvida depois, foi humano, olhou pro sobrinho e falou, esse merda vai ser um merda, e quis matar o sobrinho e hesitou, e por causa dele aconteceu esse negócio todo, e o que ele fez? Se isolou, tipo, eu não vou resolver essa porra. Eu acho isso do cacete, é um herói falho, que depois ele completa a jornada dele, eu acho do cacete. Pra chegar ao último filme e falar, não foi bem assim. E o último filme, né, Ascensão Skywalker, ele não tem nenhum risco, porque ele é muito rápido, ele não dá tempo de nada... não dá tempo de errar. Não, o Chewbacca morre numa nave que explode, mas na verdade não, e você já descobriu 5 minutos depois que não. Me deixa sofrer. Né? O C3PO vai ler uma linguagem lá e por causa disso vai apagar toda a memória dele. Mas não apaga porque tem um backup no outro. Eu falo, porra, nenhum risco é real, cara. Porra nenhuma do filme. Nada tem consequência nisso aí. Eu acho isso muito pobre. Primo Basílio, né? O cara vai falar alguma coisa, o cara morre. Você não, caralho. É muito pobre você ter um filme de qualquer coisa, sabe? Que não tem consequência, que as coisas acontecem e você não sente nada por ninguém. E sendo uma coisa que tem tanta gente devotada a isso como Star Wars, eu acho uma metralhadora no pé. Mas, assim, saiu depois Andor, que é do cacete. Então tem muitas coisas nesse universo que valem a pena explorar. Eu achei muito legal que anunciaram que o filme comemorativo dos 50 anos de Star Wars, que é em 2027, né? Ano que vem tem um, que é o Mandalorian e Grogu, e 2027 tem um que é Star Wars Starfighter. E eu acho legal porque se passa 5 anos depois desse trem aí, então não tem nenhum personagem conhecido, nenhum mundo conhecido, nenhuma história conhecida, nada conhecido. Aí eu falo, porra, vou entrar em Star Wars sem saber nada? Que bom. E é a primeira vez que o Star Wars vai ter um astro de cinema à frente, né? Porque nunca teve. E agora tem. Que é o Ryan Gosling que vai fazer. Veremos. Veremos.
E vamos falar de coisas boas agora. Vamos ver na cabeça do Roberto, se você pudesse dar um hype para um super-herói que ele nunca foi muito hypado. Um que você gostou no quadrinho, você falou, cara, esse aqui seria animal. Vamos lá. Há alguns anos, quando a Marvel estava começando, eu e um amigo da Inglaterra, a gente fez 2 argumentos para filme da Marvel. E a gente fez o pitch pro Kevin Feige e tal, uma reunião para a gente falar o que a gente queria que o filme fosse. A gente fez Capitão América e fez Cavaleiro da Lua. E eu adorava o conceito do Cavaleiro da Lua, né? Um cara que ele tem múltiplas personalidades. Foi feita a série, né? Não era o nosso conceito, por óbvio. Não era o que imaginava. Mas eu acho que talvez o personagem merecesse um destino um pouco diferente. Mas eu não desgosto da série. Eu não desgosto, mas a série não me conquistou, assim, tipo, cara... Mas eu não desgosto. Porque ele parece um personagem... Ele é tão foda, ele pode fazer tanta coisa, é uma loucura tão grande, que eu achei que ficou muito limitadinho. Tem um Explorar personagem... mais, né? Tem um personagem de ficção científica chamado Dreadstar, do Jim Starlin, que esse eu gostaria muito de ver adaptado em outra mídia. Que tem a ver com teocracias... Parece ficção científica europeia, mas é um personagem criado por um americano, né? Então eu acho muito louco esse universo que ele cria. É uma teocracia comandada por um imperador que é um papa galáctico e ele é um rebelde, obviamente, que estão tentando derrubar isso. Então a história clássica de um personagem muito mais velho, o protagonista já é um veterano que passou por muita coisa e agora ele é um cara calejado, e eu acho a história muito foda. E eu queria muito ver American Flag do Howard Chaykin também adaptado, que é um... É engraçado, né? Ele fez isso no começo dos anos 80 e é num futuro distópico em que os países não existem mais, as maiores potências são a União Pan-Africana e a República Brasileira, são as maiores potências do mundo. Os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, quebraram e eles agora são divididos em corporações. Então são plex. Caralho. Então são vários mega shopping centers que comandam cada região. E esse cara é um ator desempregado porque substituíram ele por uma representação em inteligência artificial dele, então não preciso mais dele. Anos 80, tá? E ele vai ser um ranger nesse plex para poder tentar manter a paz nesse lugar. Então é uma história que tem muito sexo, muita corrupção, uma ficção científica futurista neo-noir com personagens muito ambíguos. Isso foi publicado no Brasil faz um tempo e eu acho fantástico. Isso eu queria muito ver como série. Como é que é o nome? American Foda, né? Flag. Cara, A ideia é bem É foda. bom aí. para um cacete. A Mitos lançou um especial grandão com o primeiro ano inteiro do American Flag, que eu acho que dá para ser encontrado aí nos lugares e tal. Sensacional. Gosto muito. Maravilhoso. E se eu fosse dono da Disney, o fã doente mental, eu faria um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial com Rocketeer, Indiana Jones e Capitão América. Os 3. Caramba, que... Imagina essa junção, cara. forte. São todos da mesma né? empresa, nada impede. Forte. Bom, em videogame já tá tendo umas coisas dessas já, né? Pô, cara, eu adoraria. Um mistério em Los Angeles que remete a alguma coisa na Europa e que vai juntar esses 3 personagens. É o meu... Se alguém quiser escrever esse roteiro, escreva, por favor. Vou ficar muito feliz. A gente falou nada, na verdade, mas eu queria falar um pouquinho de cinema brasileiro, cara. Essa 15ª recuperação do cinema brasileiro. Porque né, o cinema brasileiro, ele vem nessa, né? Quando o negócio tá ficando bom, alguma coisa acontece, derruba tudo, e aí tem que começar do zero de novo, né? Cinema é caro. Cinema é uma parada muito cara. E exige um compromisso de muita gente para acontecer. Então eu tenho dúzias de amigos que fazem filmes, né? Que são cineastas independentes e tal. Mas assim, vou fazer um filme independente. Beleza, quem vai assistir o seu filme? Como o seu filme vai ser visto? Você vai colocar com a distribuidora? De que forma isso vai chegar no cinema? Né? A lei de cota é necessaríssima, não pode não haver lei de cota, mas tem que ter um consenso entre produtor, distribuidor e exibidor para que o filme tenha uma chance de respirar. Né? Porque você não pode lançar um filme, como eu vejo muitas vezes, o filme
de terror brasileiro, tá em cartaz, às 2 da tarde. Quem cacete vai ao cinema às 2 da tarde? Herdeiro? Porque, né, as pessoas trabalham. Então você tem que ter uma competitividade. Mas também o cara que faz o filme tem que ter um compromisso e o bom senso do filme dele ter ter um caminho que possa criar uma conexão com a plateia também. Né? Então eu acho que tem que ter um diálogo com todo mundo. Às vezes esse diálogo existe, às vezes não. Então eu vejo muitos ótimos filmes serem abandonados no cinema porque eles não têm nem chance de respirar, né? E é uma pena isso. Às vezes a gente tem filmes que se tornam fenômenos também, mas um fenômeno é assim, você entende o fenômeno, mas você tem que aprender as lições certas de cada fenômeno, né? Não é porque Tropa de Elite deu certo que todo filme agora tem que ser policial no morro. Até porque a gente viu vários sendo feitos depois e nenhum foi sucesso, porque as pessoas não têm interesse em ver. As pessoas têm interesse, eu acho, em ver boas histórias. E boas histórias são de bons personagens que têm dilemas, têm conflitos, vão do ponto A ao ponto B, é uma narrativa. Né? Uma narrativa clássica. Você trabalha com isso. Existe um problema no cinema brasileiro que eu vejo, que é uma devoção exacerbada ao realismo. Isso aqui não aconteceria na vida real. O cinema não é a vida real. O cinema é um recorte. Esse recorte tem que ser moldado. Muita gente falou do Ainda Estou Aqui, que eu acho um filme absolutamente brilhante, do Walter Salles. Mas é porque não foi exatamente assim que aconteceu. Sim, mas isso não é um documentário, é um filme, é ficção, adaptando um livro, que é a visão de um autor, que no filme a visão passou a ser a mãe do autor. Então, existiu um trabalho em se tornar cinema a história. Em ter um trabalho com atores que interpretem essa história. Em o filme ter uma construção narrativa que tenha um crescendo, que as pessoas se emocionem, que as pessoas embarquem na história. Então, acho que tem um trabalho que é de formiguinha. Fazer filme é difícil, fazer filme bom é mais difícil ainda. Né? Mas tem muita produtora que fala, a gente tem metade do orçamento, vamos filmar. Deixa acontecer, vai dar tudo certo no caminho. Por quê? Porque a natureza da nossa produção é assim. Se você não filma agora, esse dinheiro acaba indo para outra coisa, cara, e acabou. Então, de novo, tem que ter um pacto entre quem produz, quem distribui, quem exibe, para poder as coisas andarem. Então, eu acho muito legal. A Paris Filmes, por exemplo, está produzindo muito filme, que eles têm a Paris Entretenimento, que é uma produtora, e tem a Paris Filmes, que é a distribuidora. Então, eles conseguem entender vários públicos diferentes, né? Eles lançam as comédias mega populares, algumas dão certo ou não. Estão lançando agora Homem com H, né? A biografia do Ney Matogrosso, que eu não vi ainda, pode dar muito certo ou não, mas é um caminho que você vê que eles querem fazer filmes que o público assista, mas que tenha um pouco de consistência também. E consistência tudo começa no roteiro. Qual é a sua ideia? É X. Então, vamos parar e ter tempo de desenvolver essa ideia. Tem 6 meses para você escrever um roteiro, e reescrever o roteiro, e reescrever o roteiro. E a sua 10ª versão do roteiro talvez esteja boa para a gente filmar. Então, é um monte de pecinha que tem que se encaixar e que é difícil. Então, eu acho que o cinema brasileiro não está numa posição ruim. A gente tem uns 2 filmes nacionais toda semana sendo lançados há muito tempo já. Se eu pegar agora aqui o calendário de estreias, você vai ter 2, 3 daqui até o fim do ano. Mas são distribuidoras muito pequenas, o filme não tem tempo de acontecer no cinema. Porque para você acontecer no cinema também, você tem que ter investimento em marketing, investimento em divulgação. Ainda Estou Aqui é da Sony. É um pecado que depende da primeira e da segunda semana, né? A gente até já falou aqui uma vez, cara, você quer ver um filme brasileiro? Vai na primeira e vai na segunda semana assistir, Exato, cara. porque se você não for, é capaz que você não veja mais, é capaz que ele saia de cartaz muito cedo. Porque realmente é isso, o cara olha e fala assim, pera, eu tô com um blockbuster aqui na mão, tô com um Wicked aqui na mão, eu tô com uma sala parada pro filme brasileiro. Não tem jeito, cara. Se não rodar, eu vou botar o Wicked ali também. Eu não culpo o exibidor, ele tem que pagar o aluguel da sala e os funcionários. Então, o cinema tem que ser competitivo. E a gente prova reiteradamente que o cinema brasileiro é competitivo. E as pessoas vão ao cinema quando tem uma história que cria alguma conexão. Né? Aquela comédia da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães, das irmãs, como é que é o nome?
2 irmãs, 3 irmãs, 20 irmãs, não sei como é que é o nome agora. Mas foi muito bem. Então as pessoas tinham disposição de ir ao cinema para ver uma comédia com as duas. Assim como tiveram disposição para ir ao cinema ver um drama sobre a época da ditadura, num recorte da história de uma família específica. Então, a gente tem que achar essas histórias. Né? Tem um outro problema no cinema brasileiro que eu acho muito grave, que é nós fazemos filmes por temas. Ah, vou falar sobre isso. Que bom. Qual é a história? Uma vez, sempre tem essa galera reacinha da vida, né? Ah, é porque a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para começar, não contempla cinema. Ah, é porque eu estou pagando com meu imposto o filme da Bruna Surfistinha. Assim, sim, você está, porque tem um projeto consistente que foi aprovado por uma comissão e que vai ser captado. Você não está pagando nada. Ah, e por que não fizeram um filme da professora que salvou os alunos no incêndio e tal? Aí eu respondo, qual é a história? Vai lá e faz. Não, qual é a história? Que história tem aqui para ser contada? Você resumiu Uma aí. história tem começo, meio e fim, cara. Qual é a história? O que eu tô contando O que aqui? você vai contar antes do que aconteceu? Né? Qual é o oba-oba aqui? Isso não é uma história. Ideia, todo mundo tem. Ah, porque a minha família, todo mundo tem. A vida real, ela é muito chata. Ela é enfadonha. Ela não rende filmes. Ela tem que ser transformada em filmes. Eu vejo muitas vezes o cara falar, eu li um livro que o roteiro está lá no livro, é só filmar o livro. Não é só filmar assim, o livro. né? Você tem que criar uma história. O roteiro de cinema é diferente de um livro, que é diferente de um roteiro de quadrinhos, que é diferente de um roteiro de série, que é diferente de um roteiro de novela. É uma outra mecânica, e é uma mecânica. E você tem que dominar essa mecânica para você ter a convicção de poder quebrar essa mecânica. Né? Então, é muito difícil. E isso é muito cansativo quando eu leio, a história já está pronta. Não está pronta. Eu lembro antes de sair o filme do Mamonas Assassinas, que não é bom, que um amigo ia dirigir e falou, você tem vontade de escrever o roteiro? Ele falou, cara, que história eu vou contar desses caras? É uma banda de 5 garotos que fizeram sucesso em 9 meses e morreram. Cadê conflito? Cadê dilema? Cadê... O que tem aqui? Ah, porque eles não eram eles eram uma banda de rock clássico e viraram uma banda de zoeira. Eu falei, beleza, aí começa a ter uma história a ser desenhada. Mas daí para isso virar um filme que de fato bom, seja né? interessante e que alguém queira ver, aí E olha que Tem mais coisa no meio, né? E olha que até eu, que sou muito fã de Mamonas, gostava demais. Você foi ver o filme? Eu vi o filme e até eu fiquei decepcionado. É difícil, porque é muito ruim de ver. É muito. Duro. É uma lógico, uma comparação muito grosseira, mas é muito malhação com um capítulo grandão, assim, sabe? Pobre, cara. É muito difícil. E assim, cadê... porque brasileiro gosta de filme de terror. Beleza, cadê o filme de terror aqui? Porque a gente... Vampiro. Cadê o filme de vampiro aqui? Saiu no Chile agora um filme de vampiro que diz que o Pinochet era um vampiro. Tá na Netflix. É um conceito bizarro. Cadê esses conceitos bizarros aqui? Acho que o José Serra aqui, que todo mundo fala que é o exato. vampirão. Faz o filme do político pô. que é vampiro, cara. Bola uma história, inventa. Não, é porque tem que ser realista. Foda-se o realismo. vampiro, mano. O realismo não é legal, velho. O realismo é chato. A gente quer fugir exatamente A desse gente realismo, né? quer filme, a gente quer ser transportado para uma ideia nova, para um lugar novo, para coisas novas. Que você construa isso como um filme. O brilho do Ainda Estou Aqui é pegar uma história, né, de uma família e transformar isso numa história de cinema, que tem ritmo, que é ridiculamente bem contada. Eu acho que é o melhor filme do Walter, inclusive. Para eu ouvir crítico falar, eu não gostei porque filme de bilionário, né? Meio pau no cu, né? Tipo, Filme de amigo... bilionário. Não aconteceu ditadura, não foi bem assim. Então, assim, os extremos são horrorosos, né? Eu sou muito... Falaram, é a história de uma família rica. Eu sou muito partidário da teoria da ferradura, né? Que chega um ponto que os extremos, eles são a mesma coisa. Eles Então, convergem entre si, né? muita crítica que eu ouvi do filme veio do campo progressista. Eu falo, cara, vocês são tudo louco. É absurdo traduzir esse tipo de pensamento no mercado nosso, que já é difícil. Eu falo um pouco de filme nacional, porque muitos que eu vejo realmente não são bons. E eu penso,
cara, o filme não é bom, eu vou lá e fazer uma crítica pra colocar mais uma pedra em cima do desgraçado, aí eu acho que é um desserviço, sabe? Então, eu passo o meu paninho. E quando o filme é muito legal, tipo o Chico Bento, que é uma graça de filme, muito legal. Aí a gente fala, sabe? Vai ver o Chico Bento no cinema, desgraça. Eu chorei no Chico Bento. Eu ainda não vi, mas os outros dois de Turma da Mônica eu chorei igual criança. O Então, maluco queria derrubar um pé de goiaba. Não dá, cara. Goiabeira é O maravilhosa. cara não tem coração pra querer derrubar Os filmes da Carol Marquevics, que é uma diretora brasileira também, ela fez Carvão, fez Pedágio, 2 filmaços que são cinema. E são filmaços. E a galera viu pouco no cinema, mas aí vai redescobrindo depois. Então, eu acho que Ainda Estou Aqui deu um gás e a gente tem que manter esse momento. Mas nem todo filme vai ser esse sucesso. E nem todo filme vai ganhar o Oscar, por óbvio. E nem todo filme vai ter essa competitividade. Mas a gente tem o Agente Secreto do Kleber Mendonça em Cannes de novo. Vai que, né? O filme é legal. O Kleber é brother e tal, né? Não gosto de tudo que ele fez, mas é um cara que pensa em cinema e que tá sempre fazendo histórias. sempre buscando história boa pra contar. Exato. Então agora ele tem o Wagner Moura com ele. É um filme Agente Secreto, que se passa também na ditadura, no Recife. Então eu acho muito legal aquele filme em casa, sabe? E ele transforma a casa dele numa coisa universal. Eu acho isso do cacete. Então a gente sempre tem que ter otimismo nos filmes nacionais. Eu tenho. A gente quebra muito a cara? Porra, a gente quebra a cara pra cacete. Mas eu prefiro quebrar a cara com a galera tentando do que ficar reclamando e cruzar os braços. Qual foi um filme nacional que foi muito hypado, falaram muito, você falou, mano, é meio porcaria. Deixa eu pensar aqui. Falou, nossa, falaram tanto que eu esperava que fosse... Nossa. Eu esperava que Alemão fosse um pouco... tivesse um escopo um pouco maior. E Alemão, basicamente, são 4 pessoas conversando dentro de um porão. Então, mas aí a culpa é minha, que eu esperava que o filme fosse uma coisa que ele não é. Né? Então, o filme tem obrigação de entrar na minha cabeça e falar, nossa, o que é que o Zadowski tá vendo aqui? Não tem obrigação. Mas eu acho muito legal falar dos filmes que a gente queria que fossem maiores. Sabe? Quais que você gostou que as pessoas não viram tanto assim? Eu adoro o Baile Perfumado do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, que boa sorte em conseguir ver hoje. Quem tem alguma cópia em DVD consegue ver, mas não está disponível em lugar nenhum para ver. Que é um filme que fala sobre o cangaço, mas ele tem um vigor e uma energia que eu acho legal. Fala sobre cangaço, fala sobre canibalismo, fala sobre um pedaço da história do Brasil que pouca gente conhece. E é um filme muito bacana, é de 96. Então, assim, tá difícil você ver. Tem muito filme pequeno, modesto, que a galera faz e que eu acho muito, muito legal. Mas, assim, o filme precisa de uma chance de respirar, né? Das pessoas descobrirem o filme. Muitos são vendidos depois para streaming. Então, se você der uma fuçada nas Netflix e Prime Videos da vida, você acaba achando um monte de maluquice lá dentro do nacional. Né? Você acaba também achando uns troços chamados Sugar Baby, que eu tive que assistir uma vez que me pediram para fazer o texto, e é por isso que eu preciso ganhar adicional de insalubridade no meu trabalho. Tem coisa que é complexa, né? Tem coisa que Você termina de assistir até triste. Não, eu fui ver aquilo e falei, cara, não é possível que não só alguém filmou esse lixo, mas que alguém da Prime Video falou, vamos comprar e botar no catálogo. Tá lá. Ô, Sadowski, você acha que existe uma... Hoje tem muito a galera dos vídeos curtos, né? Que fala sobre filmes e tal. Você acha que seria um gás, seria uma forma de dar um gás nesses filmes menos conhecidos? Se tivessem influencers especializados em trazer essas coisas? Porque hoje a gente vê que a galera tá muito no hype de like, de curtida. E aí a maioria que eu vejo, pelo menos que passa por mim, é gente falando dos filmes óbvios, dos filmes famosos, dos lançamentos. Você acha que poderia existir uma onda de influencer, assim, que... vamos tratar de coisas que pouca gente conhece, que é boa de verdade? Eu posso estar redondamente enganado e absurdamente enganado, mas eu acho que influência de audiovisual não faz a mínima diferença. Nenhuma. Acho que não tem uma alma no planeta que vá ver qualquer filme nacional, gringo, grande, pequeno, porque um influencer falou isso. Eu duvido. Eu acho que isso é uma grande ilusão que a galera abraçou numa alucinação coletiva, assim, e acho que não funciona. Não funciona real. Polêmico. Eu tenho minhas listas só, mas também é difícil. Cara, tem alguma entrevista das que você fez
que foi das que você fala assim, cara, surreal. Você já falou um monte de gente aí que já é surreal, mas tem alguma que ficou guardado num lugar especial? Você fala assim, cara, essa aqui, puta que pariu. Teve um monte de entrevista. Assim, tem muita gente que eu queria entrevistar e que foi bom como eu imaginava que fosse. Harrison Ford é um cara que tem um senso de humor ácido, muito peculiar. E eu acredito que eu entrevistei ele uma vez quando ele estava sob o efeito de... De reggae. De reggae. De Bob Marley. Pois é. Cara, Porque a minha entrevista com ele era 8 da manhã, de um filme que ele fez há um tempo. E eu fui a primeira pessoa que falou com ele de todo mundo. Isso foi nos Estados Unidos. E ele estava muito bem-humorado, muito aéreo. Soltinho no pagode. Aí a segunda entrevista foi com o ator dele no filme. Ele falou, você já falou com o Harrison, né? Eu falei, já. Ele tá bem, né? Ele tá bem. tá high. Tá ok, né? Aí eu achei estranho. A terceira entrevista foi com o diretor do filme. Ele, e o Harrison? Eu falei, agora você vai ter que me falar o que rolou. Ele falou, então... Corria a boca pequena que no set de filmagem, quem tinha o melhor material... Era matéria-prima. A melhor matéria-prima era o Harrison. Então, muito assistente de direção ia pegar com ele e tal. E, aparentemente, hoje aqui, né? Foi numa fazenda. Parece que ele acordou super cedo, foi andar a cavalo e tal. E ele tá super bem. E eu pensei, cara... Aparentemente Eu era entrevistei melhor o mesmo. homem Lá no alto. lá no topo da montanha. Olha que louco. E é muito engraçado porque quando Star Wars saiu em 77, a Mama Cass, né, do Mamas and the Papas, foi dar uma entrevista. E ela falou, é muito engraçado porque um amigo me falou assim, tem um filme aí, muito louco. Vamos, né... subir a montanha e vamos pro cinema. Ela, bora? Claro, né? Contra a cultura, pessoal muito louco ainda. Ela começou a ver o filme e ela... é o meu fornecedor que tá ali. Por que meu fornecedor tá no filme, hein? Que personagem legal que ele tá fazendo. Piloto, né? Bacana. Tem esse amigo dele, parece um tapete, mas meu fornecedor tá no filme. Que bacana. É meu guia, né? Eu subo a montanha com ele aí. Então, cara, olha que louco. Ele é meu guia, ele é meu artesão, né? Ele que faz todo o artesanato. Eu admiro esse cara, assim, de todas as formas possíveis. Eu acho ele foda. Eu entrevistei a Mônica Bellucci quando ela fez 007 contra Spectre. E assim, eu já entrevistei a Charlize Theron, já entrevistei todas as mulheres que você puder imaginar. Essa filha da puta, ela entrou na sala pra conversar comigo, né? Quando ela entrou, eu senti que o ar parou. Aquela pessoa que o mundo fica em câmera lenta quando ela anda. Eu olhei, ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar e no papo ela foi segurou minha mão assim e eu assim, na minha cabeça, solta minha mão, filha da puta. Solta minha mão, solta minha mão, solta minha mão. Para. Cara, ela é uma coisa simpática, linda, e Mônica Bellucci, né? É absurdo. Eu entrevistei o Steve Martin, que foi muito legal, porque eu queria falar com o Steve Martin, não importava o filme. Então fui fazer o lançamento de Pantera Cor-de-Rosa 2. E foi ótimo, porque ele foi exatamente aquilo que eu imaginava que ele fosse. Super divertido e tal. Entrevistei o Woody Allen há alguns anos aí, e eu realmente fiquei apreensivo, e eu fiz uma coisa que eu não faço, eu montei uma pauta. Falei, pô, Woody Allen, né? E eu tinha 10 minutos com ele de telefone, e era assim, eu em São Paulo, ele em Nova York, e a assistente dele em Londres, numa ligação a 3. Porque ele não ouve, ele tá velhinho, né? Então, às vezes, eu fazia uma pergunta, aí ele falava pra ela, ele perguntou isso mesmo e tal, então foi legal. Só que os meus 10 minutos foram mais de 40. E no fim eu já tava assim, obrigado, Mr. Allen, eu preciso desligar. E ele fala sobre... Tudo. Você precisa desligar porque isso aqui é DDI, querido. Ele cara, fala essa sobre ligação está tudo saindo. que você imaginar. Telex, pega o Telex Free pra ligar pra Eu você. gosto muito de falar com o Hugh Jackman, porque quando a gente conversou pela primeira vez no set de X-Men, ele não era famoso. Foi o primeiro filme que ele fez, né? Então ele tinha feito televisão e teatro na Austrália. Então o primeiro filme foi X-Men. Enquanto estava montando, ele fez depois Kate and Leopold, alguns filmes que saíram depois, alguns que saíram até antes, mas o primeiro foi X-Men.
E eu fiquei o dia inteiro no set. A gente conversou pra cacete sobre todos os assuntos. E eu já falei mais de 15 vezes com esse homem. E a última vez que ele veio pro Rio lançar Deadpool e Wolverine foi engraçado, porque eu cheguei, aí ele, oi! Né, já me viu, não lembro do meu nome, mas né, a gente levantou, me deu um abraço e tal. Aí o Ryan Reynolds, eu tô meio com ciúme aqui. Eu falei, já falei com você umas 2 vezes também, Ryan. 3, não, 4. Não, eu falei com você umas 6 ou 7 vezes já. Ele falou, é verdade. Eu falei, Então, quando o gelo tá quebrado, o papo fica sempre muito, muito melhor. Tipo, Tom Cruise não dá entrevista que não seja em tapete vermelho hoje em dia. E tapete vermelho você faz 2 perguntas, quando muito. Olha lá. Mas eu já tive 1h30 com o Tom Cruise. Individual com ele, quando ele fez o Último Samurai. Já entrevistei ele várias vezes. E ele lembra meu nome. E não é porque algum assessor... É porque ele é doido. E ele tem algum lugar do cérebro dele que ele lembra dessas coisas. Ele lembra de detalhes do nosso papo que a gente teve antes. O que eu acho muito louco. O Guilherme Del Toro é outro que também lembra o nome, pergunta coisas de anos depois que eu falei com ele. O Vin Diesel, eu trabalhei com ele 2 vezes aqui, já tinha entrevistado ele 2 vezes antes, é um cara super simpático, sempre para conversar, é um papo muito legal, sempre. Tem muitos que eu não falei ainda, mas que ainda estão na lista, quem sabe. Quem que é o top 1 que você fala, nossa, eu queria muito trocar Cara, ideia eu com esse queria pessoal ter uma hoje. entrevista muito longa com o Spielberg um dia, eu nunca falei com ele. Sempre que tinha um filme dele, acabava caindo para outra pessoa, eu não tinha tempo, passava para outra pessoa... então nunca rolou. E nunca falei com alguns medalhões que eu tenho que colocar na minha bucket list, né? Pacino, De Niro, Meryl Streep, nunca falei com eles. Mas estão na lista. Quando a gente fala com uma pessoa que é inteligente, é tão legal, porque o papo rende de uma forma tão fluida e a gente vê que o tempo vai e você tem um respeito maior pelas pessoas, mesmo que o filme seja ruim, porque isso o Kevin Costner me falou uma vez. Ele falou, às vezes você faz um filme porque você quer trabalhar com um cara que você admira, ou você quer trabalhar num lugar que você admira, ou tem uma equipe que você acha legal e você acha que o seu nome vai emprestar um prestígio a um filme e você quer fazer parte daquilo. São 1000 motivos. Então o cara, né, tá num filme e nem sempre o filme é bom. Meu primeiro papo com Harrison Ford foi num filme chamado Firewall, um lixo de filme, mas ele é muito amigo do diretor, Richard Loncraine, se eu não me engano, e ele queria fazer um filme com um amigo dele. E aí, fez. Então, tem motivos e motivos para você fazer filme. Isso é bem respeitável, né, inclusive. Porque, cara, você vai trabalhar 3, 4 meses junto com uma equipe só, então você tem que estar confortável. Às vezes você pega um roteiro e fala... É isso, eu preciso fazer isso. Eu falei com o Brad Pitt algumas vezes já na minha vida, e a última vez que a gente conversou, eu fui pro México e eu falei com ele 2 dias, por causa de Ad Astra e por causa de Era Uma Vez em Hollywood. Então, no primeiro dia, né, a gente conversou, eu falei, temos um amigo em comum, né, o produtor é meu brother aqui em São Paulo, né, Rodrigo Teixeira, ele, tal, nunca fui ao Brasil, queria muito ir, mas não queria ir no oba-oba, queria ir mais discreto, andar de moto, não sei o que. Eu falei, beleza, né? Subir umas montanhas. Subir umas montanhas, no dia seguinte, eu fui falar com ele de novo, ele, como é que você consegue bolar a pergunta diferente? Eu falei, você tá falando de filme diferente, tá tudo em casa aqui. Ele é o único cara que tem meu telefone. Porque no fim ele falou, você tem cartão? E eu assim, puta, não tem. Ele, fala seu número aí. Ele anotou meu telefone no celular dele. Falei, bom dia, alguém vai me ligar. Número desconhecido é Brad dizendo que vem pra cá. E é um cara que assim, fez muito filme bosta na carreira? Fez, mas eu respeito o cara como artista. Eu não sei como ele é como pessoa. Ele pode ser uma pessoa de merda e tudo indica que ele de fato seja, né? Mas não sei. Né? Então, a gente tem esses momentos com esses caras que são muito breves. E eu acho que é muito legal você falar com um cara inteligente, né, voltando a isso, como o Brad Pitt, que ele sabe a mecânica do filme que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E ele falou uma coisa muito engraçada do texto do Tarantino, né? Eu falei, tem espaço para improviso, né, nesse filme? Ele falou... Vai você tentar improvisar no texto do Tarantino. Se eu falar uma coisa fora do script, corta. Por que você fala uma coisa que não tá aqui? Tá aqui, ó. O mano cuida de música por música. Você acha que ele vai deixar eu mudar o texto, irmão? O cara é doido, tá ligado? O cara é não doente. Vai deixar mudar. Outros diretores, eles abraçam o improviso, sim, né? E criam momentos muito legais quando atores contribuem e tal. Mas
É um mundo muito louco. É um mundo muito louco. Que diferença conversar com pessoas inteligentes, né, cara? Conversei com o Brad Pitt, com o Harrison Ford, com o Hugh Jackman. Kevin Costner me E falou. você, Marcão? Você, Chessman, DVD Castilho. É isso, é que eu Pô, tenho. o DVD não tá aqui, cara. Não sabemos nem se ele está nesse plano. Vamos rezar né? para que esteja nesse se plano ele estiver ainda. Nesse plano, mas... Ele me mandou foto agora há pouco. A gente tá se encaminhando pro final. A gente tem um ping-pong, mas não tem nada a ver com o ping-pong original. É só porque Vamos lá. a gente não teve ideia de outro nome. Mas pode responder com calma. A gente espera que sejam perguntas que você nunca tenha respondido. na tua Ping-pong vida. elementar. Exatamente. Aí, ó. Perguntas que você nunca... Qual foi sua última pesquisa no Google? Você pode roubar se você quiser, se você não lembrar. Porque o seu Google deve ser interessante. A minha é meio Não, vergonhosa. acho que minha última pesquisa no Google foi mostrar pra minha mulher quem era o Kool-Aid Man. Quem é o Kool-Aid Man? Aquele que suco, vocês lembram da jarrinha? Sim. A jarra de Kisuko, que é um personagem, né? Sim, mas E eu no sabia começo que dessa série The Studio, né? O estúdio, o cara assume um estúdio de cinema e o dono do estúdio que quer fazer um filme do Kool-Aid Man. Ele fala, como caceta eu vou fazer um filme do Kool-Aid Man? Gênio. Não, mas bom, Minecraft tá aí, né? Sim. Tá aí. Tudo... Cara, uma aventura Lego não tinha o direito de ser tão bom quanto foi. Tico e Teco... Aventura Lego é legal pra caralho. Tic-tac Tico foi legal e pra Teco, caralho. Defensores da Lei, no meio do filme eu tava assim, eu não tô acreditando, esse filme vai entrar na minha lista de melhores do ano, cara. Esse filme é genial. Então, assim... Cara, mas assim, tic-tac, eu falei, vai sair. Eu falei, esta merda vai estragar a minha infância. Eu já tava puto. Mas eu falei, vou ter que assistir, porque eu não vou ficar com essa curiosidade. Cara, eu Tico e comecei a ver a Teco. ideia dos dois aparecendo diferentinho. O Sonic É feio é genial. um personagem. Sonic feio. Eu perguntei pro diretor de Sonic, né? Eu falei, o que você achou quando você viu o Tico e Teco e viu o Sonic feio? Ele não gostou muito da minha pergunta, eu senti que rolou um tremor na força ali. Mas ele falou, eu não sabia, mas eu achei muito engraçado quando eu vi o filme com o Sonic feio. Foi o primeiro design do Sonic no trailer, né? Depois eles mudaram, mas... É genial. Aliás, se não assistiu o Tic-Teco, é um filme que ninguém indica, mas Pra porra, mim, Tico e Teco é uma continuação não oficial de Uma Cilada para Roger Rabbit, que, por sinal, está no filme, né? Aparece no comecinho, também numa ponta. aparece. Cara, é genial. É um filme muito bom, realmente muito bom. A gente tem um camarim pra você, tá? Você pode pedir qualquer coisa extravagante pro seu camarim, estamos com verba ilimitada. O que você pediria? Uma coquinha gelada e um sanduíche de pão francês, geleia e queijo. Geleia específica? Não, geleia pode ser morango com pimenta, que fica legal. Da Shakira, Bom, tá hein? certo. Bom. Gostoso. Eu entraria nesse camarim escondido. Você pode viver um dia na pele de uma pessoa famosa, de quem seria? Eu ia falar uma coisa, mas se eu falar aqui, vão censurar o seu podcast. É melhor não falar, não. Eu acredito na tua... Acredito. Depois Deixa eu anotar fala aqui, fora, porque eu depois. quero saber. Eu falo fora. Cara, eu queria muito ser... Eu vou ter que pensar agora, cara. Porque eu realmente não sei a pessoa famosa que eu gostaria de estar na pele por um dia. Eu realmente não sei, nunca pensei isso. Eu não vou falar nenhum ator e tal, mas talvez alguém que tome as decisões que os atores vão fazer, né? Não, isso é bobo também. Caceta, mano. Complexa essa, hein? Mas é foda. Porque pode ser muito simples. Tem gente que vai ver assim, quero ser a Paola, quero ser... A resposta é muito simples, mas a resposta simples eu não posso dar no ar. Literalmente eu não posso dar no ar. Porque tem... quer saber? Eu queria muito ser Donald Trump por um dia e pular de um prédio no momento que eu Do prédio que tem o nome dele ainda. mais alto, subir no telhado e pular. E no meio do caminho eu voltar pro meu corpo. Ele acordar no Já meio da caindo, queda, já né? caindo. Bom, fazendo Estados Unidos grande de novo. Você pode trazer duas pessoas que já pereceram, uma mesa de bar pra você tomar uma junto pra trocar ideia. David Bowie e David Lynch. Caralho, foda, mesa fudida, hein? Pensou, hein? Fudida. Essa foi muito boa. Você foi preso. Você precisa chegar na cadeia com um apelido para as pessoas te temerem ali, para as pessoas... para te gerar segurança. Qual vai ser seu apelido na cadeia? Mãe. Por quê? Você já viu o chinelo de mãe?
Cara, o cara chega com a cabeça de banho, no mínimo, o cara fica assim, melhor não mexer com ele, eu não sei. Eu não sei por Não que sei qual tipo mas de- é bem estranho. Quem te interpreta numa versão de cinema? Fazer um filme da tua vida, quem interpretaria você? Tem um ator chamado Pilou Askbach, né, que fez Game of Thrones, fez... e que uma galera disse que ele é muito parecido comigo. E eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas eu já entrevistei gente que trabalhou com ele no cinema, tipo Jack Wilson. Ele falou, alguém já te falou com você? A cara, já falaram. Já falaram. Então, Da hora. boto esse homem pra ser o meu doppelganger aí. Doppelganger, cara, Pô, que- Doppelganger é uma das maiores medos que eu tenho na vida É isso. desta porra existir. Você dá Google aí de Doppelganger, você tá ligado, né? Sei. É assustador. Tem o filme do Villeneuve que é isso, né? Que é o Homem Duplo. Que é um cara que ele vê um cara que é a cara dele e ele fala, quem é esse cara? Aí começa a descobrir que o cara pode ser mesmo ele mesmo. É louco. E tem aquele filme lá que é o... É Homem Duplo esse, né? Que acho que é o troca... Não sei se é troca de Saramago, identidade. exatamente. Que o cara chega na casa dele e tem um cara com a cara dele e com a família dele. Que filme... Qual que é o nome desse filme? Difícil, né? Aí a gente é bom, mas a gente não é que tão você bom. é muito profundo. Tem um que o cara chega em casa, dia de fúria, o cara chega em Ele casa... tá nem em e vê a casa, ele não esposa- chega em casa. Não chega. Não tá coisando. Mas o cara olha da janela. Eu acho que é identidade trocada, alguma coisa assim. Um dois atores fudidos que o cara troca a cara dele e a voz dele sem ele saber. Aí ele tá chegando em casa, tá ele. Ele se vê com a família dele, na hora que ele olha no espelho, tipo, ele não é ele, tá ligado? Então, mano, é muito foda. Não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é com o do Olhinho Azul que faz filme ruim. O do Olhinho Azul que faz filme ruim. Específico, hein? Não, esse todo mundo sabe quem é, gente. Pelo amor O de do Deus. Olhinho Azul que faz filme ruim, O que você fez filme da vida dele, que fez Pig. Fez o quê? Fez Pig. Nicolas Cage? Nicolas Cage. Nicolas Cage faz filme Esse faz brilhante. brilhante, mas Você que, para é que com teve isso. uma época que ele tava foda, ele tava fazendo só Você filme para, ruim. Nicolas Cage. Tem um bagulho com o negócio de foda. rosto, Eu gosto né? muito dele. Tem um filme que ele corta Pig, o rosto inclusive, dele é fora, não tem? genial. Isso aí é face-off, isso é não, outra ele tem uns face. bagulho de rosto, ele gosta de uns É, bagulho deve de ser rosto. outra face mesmo que você tá falando, né? Acho que sim, É do mas John que Woo. não muda só o rosto, muda a voz também. É com John Travolta e Sim. Nicolas Cage. Aí, ó, tô Olha aí, gênio. chegamos. Um filme que você não cansa de assistir, que é tipo seu conforto, assim. Eu tenho alguns. Eu tenho vários, na verdade, que de vez em quando eu coloco. Tem filmes que me remetem à época que eu comecei a escrever sobre cinema, que eu comecei a levar cinema a sério, né? E é uns filmes pop. Os Batman do Tim Burton eu sempre coloco pra fazer barulho quando eu tô fazendo alguma coisa. Adoro os dois filmes, acho lindíssimos. Mas tem um filme chamado Still Crazy, Ainda Muito Loucos, que é sobre uma banda de rock dos anos 70, que ela acaba porque eles estão fazendo um festival e tem uma tempestade, estoura um som lá e o cara tá muito chapado e a banda acaba, todo mundo briga. E aí, 20 anos depois, um cara tá vendendo camisinha em Ibiza, colocando aquelas camisinhas na marca de camisinha, e um cara fala, você não é fulano que era da banda Strange Fruit? Ele sou, meu pai tá querendo fazer aquele festival de novo, né? Meu pai fez, eu quero fazer. Como é que tá a banda? Ele, vou juntar a banda. Então ele vai atrás de todo mundo pra tentar juntar a banda de novo e voltar nesse festival. E é do cacete. É com Bill Nighy, Stephen Ray, Billy Connolly. Adoro esse filme. E uma vez eu entrevistei o Bill Nighy e eu falei pra ele, você tá no meu comfort movie, que é Still Crazy. Ele falou, cara, adorei fazer esse filme e tal. E é muito legal, e ninguém conhece esse filme. Não vi, mas o argumento é excelente. Ainda muito louco. Esse é um bom filme. E a trilha é boa, a música da banda é boa pra cacete. E do outro lado, qual é aquele filme ruim que você gosta? Que fala, "Não, esse filme é ruim, mas eu gosto desse Mas é filme." meu Aí filme, a né? gente tem uma série, né? caralhada de filme. Eu tenho uma série que eu coloco no meu Instagram que já tá chegando em 500 filmes. Eu posso abrir aqui e catar qualquer um. Tem um monte de filme ruim que eu gosto. Eu gosto do Guarda-Costas com Kevin Costner. E é ruim. Mas aquela Eu gosto de. musiquinha mexe com a gente. Vamos lá. Eu gosto. Esse é o meu filme ruim que eu defendo de alguns deles. Eu gosto de todos os Resident Evil com a Mila Jovovich. São todos ruins e eu gosto de absolutamente todos eles. Realmente são bem ruins. São 6 filmes, eu gosto de todos. Eu parei acho que no 2 ou no 3, que eu não tenho conta. Eu já entrevistei a Mila várias, inclusive falei com ela 2 semanas de novo e o marido dela, que dirige a maioria dos filmes também, né? O Paul W.S. Anderson. E eu acho, assim,
tosco no último e eu adoro. Maravilha. Gostei até de Monster Hunter que eles fizeram. Nossa. E é difícil o Monster Hunter. Difícil. O que tá em cartaz agora, que é Nas Terras Perdidas, é um pouco mais difícil. Tem que fazer complicado. a força ali, né? E assim, eu adoro Speed Racer das Irmãs Wachowski, que ninguém gosta desse filme. E eu adoro de chorar no fim. Eu acho fantástico. E eu não consigo entender como é que alguém vê esse filme e não acha uma obra-prima. Eu não consigo entender. Porque eu acho uma obra-prima. Geral, Tudo bom. Com qual identidade secreta de um herói você mais se identifica? Com a identidade secreta, eu sou um pouco Batman e um pouco Homem-Aranha. Milionário. Tá milionário, Não, né? quebrar. Essas áreas você pega, né? Eu sou fudido no bolso e fudido na cabeça, né? Então é um pouco de cada. Tá tudo certinho. Eu tô feliz de estar aqui hoje, porque sabe que Osasco tem um super-herói, né? Aí, inclusive, é um super-herói que pra mim é o maior super-herói do Brasil e que ele tem os direitos abertos. Você pode usar os direitos do super-herói se você der o crédito lá, que é verdade. Agora tá fazendo 25 anos esse ano, que é o Homem Grilo. Ah, o Homem Grilo, O Homem sim. Grilo, é de Osasco, natural de Osasco. Cara, tem um cara... Eu não vou lembrar, infelizmente não vou lembrar o nome do cara, porque eu sou desse, eu esqueço as coisas. Mas acho que chamava Grupo Alfa. Então, é um cara que ele pegou todos os heróis, ou a maioria dos heróis de quadrinhos brasileiros, e entrou. Doutrinador, que nem era, né, que foi escrito primeiro. Tem um cara que é um ex-professor da USP, que descobre que mataram a família dele, ele fica doido e sai fazendo justiça. Tem a Yara, que tipo que é a Yara como índia, forte pra cacete e tal, enfim. Tem uma série de heróis e tal, e eles fazem tipo uma Liga da Justiça dos heróis brasileiros, assim. Então o cara fez aqueles co-fundings pra pagar. Deve ter uns 3 quadrinhos do cara, assim, tipo. Óbvio, né? Ele tentou juntar as histórias, aí é foda, é difícil pra cacete, porque o cara teria que aprofundar em todos para escrever e desenhar. É duríssimo, e entendeu? tem uns que são muito rasos, né? Tem uns que são difíceis. Eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas você tem que procurar a Sociedade da Virtude, do Ian SBF lá, que é divertidíssimo também. Então, nós temos o Homem Grilo, que é o Homem-Aranha osasquense. Porque é um estudante de ciências sociais Osasquense. que foi picado por um grilo radioativo. Não sei se grilo pica, mas ele foi atacado. Esse picou. Por um grilo radioativo. Radioativo, esse grilo que viajou de Goiânia, Exatamente. do evento do SESI, entendeu? Pra Diretamente poder... pra comer o cachorro-quente em Osasco lá. E tá fazendo 25 anos agora. E aí eu tava vendo que os direitos lá, eles são meio que Creative Commons. Então você pode usar pra fazer várias coisas, só dar o crédito. Os caras achei mó da hora isso. Então, Tem que ter filme do Homem Grilo. O Overman da Laerte vai sair o filme, né? Ah, é? Foi filmado e o Caco Ciocla que faz o Overman. que foda. Que é uma zoeira, né? Então, Sim. esperar. Da hora. Quem mais? Tem mais coisas? Você pode fazer uma pergunta pra gente que você quiser. Fique à vontade. Que horas vem o bolo? Não tem bolo? Bolo não tem. Não tem bolo, só o que... Ele sentou no bolo. Ele sentou. Ele sentou no bolo e deixou outra cadeira. Que pode ter... Quem entendeu? subir a montanha. Nossa, subir a montanha é que agora tem mais significado. Que pode Sim. ser a Montanha dos Legionários, que é tipo legendários, né? Ai, Que é um calombinho na terra, né? Cadê eu achei que era uma montanha. Aí o cara Você viu viu a montanha, uma foto, né? era um morrinho assim. Cara, Da cachoeirinha tem mais morro que isso. O Brasil é uma piada pronta, contínua e diária. Eu fico impressionado com isso. Aí você vê, né? Esse negócio nasceu na Guatemala. O Brasil já está passando a quantidade de De otário. Eu ia falar isso também. É isso, de otário. trouxa. Cara, que coisa maravilhosa. E você imagina o cara virar pra esposa e falar assim: então, esposa, eu vou ficar 3 dias na mata. Eu Com saio os brother, sexta com os e eu parça, só né? volto segunda. E vou pagar uma grana pra fazer Vou pagar isso. Porque eu sou 2 muito conto. otário. Mas eu vou voltar o melhor marido. Quem acredita Vou nisso? aprender a virar homem, O cara, como eles dizem. o cara saca R$2.000 da sexta, volta segunda. Isso tá uma putaria sem limite. Mas com certeza a mulher dele tem planos muito mais inteligentes. Vai dizer, vai, amor. Pra ela é um lá, investimento. Vai mesmo. é. Fica longe fim de semana. Pode ficar até a semana, tá? Isso. Porque ocupada estarei. Pra ela é um investimento. Que coisa maravilhosa. Que coisa Cara, maravilhosa. assim, primeiro de tudo, espero que você volte Opa. sempre que
que puder, porque, cara, assunto nunca vai faltar. Opa! E, pô, obrigado. Quantidade de vezes que eu já li o senhor, ele não está escrito no gibi, afinal de contas, desde a 7, cara, teve que eu assinava a 7. Opa! Quando existia Alguém assinava. Eu assinava porque foi a época que eu comecei a trabalhar ali, tendo negócio, aí eu assinava a 7, que eu realmente era dodóizinho, eu gostava muito. E, cara, por onde que você tá agora? Por onde você tá escrevendo? Por onde você tá postando? Ah, enfim? eu tô no lugar de sempre. Eu tô no UOL, sou crítico de cinema do UOL e escrevo minhas coisas sempre lá. Tenho minha coluna já há mais de 10 anos lá. E só, a rede social quem quiser passar raiva, me segue no Twitter, no Instagram. Eu tô lá sempre falando minhas besteiras, né, épicas. Cara, eu gosto muito que, assim, eu sou... Meu e-mail até hoje é o UOL. São as poucas pessoas do Brasil Nossa que Senhora. mantém o e-mail do UOL. O R. Sadovski UOL é do meu irmão. Né? Sacanagem. Então, assim, eu uso o e-mail lá até hoje. Então, assim, a capa do UOL ficou... Então, é muito bom que você está sempre ali, você aparece ali, que eu leio. Eu acho também. Meus boletos eu acho melhor ainda. Excelente. Maravilhoso, Se depender, eu vou lá, estarei lá Opa. lendo todas as colunas. Então, obrigado demais. Volto sempre. Obrigado, Chessman, por sempre um substituir prazer. DVD novamente aqui. Eu que agradeço a oportunidade dessa vez com um convidado inteligente, né? Que Tô semana começando a que ficar vem com nós não medo. teremos, Desculpa, né? desculpa pelo tudo que eu já te fiz passar aqui. Não, Chessman. eu já tô triste Porque o pela Chessman, às semana vezes, que ele vem vem, umas coisas que, olha... Eu ia perguntar quem que é semana que vem, mas acho que é indelicado. É indelicado. A gente fala por fora. Eu posso falar, E o vai Chessman- pro canal de vocês, é mas que eu o- falaria tranquilamente. Não. Quem que é essa? Semana que vem eu vou falar, ó, tá na minha conta. Depois só você corta. Tá bom. É o Calvo do Campari, semana que vem. Puta, esse nem eu tô a favor dele vir. Mas eu tô tentando devolver o DVD dessa ideia. Estarei aqui. Eu vou ser bem honesto, tá? Eu acho que esse tipo de mané não tem que ter Também nenhuma vitrine em nenhum lugar. Estou estudando para Tô tentando. massacrar Como a gente maceta ele ele aqui, aqui, porque... nesse programa. Tô tentando. O DVD ele não vem? Ele marcou e não vem? Ele não vem, ele vai estar viajando. Ah, vamos desmarcar essa bosta. Por favor. Vamos Desmarca esse desmarcar. cara. Eu lendo, eu já não sou um primor da inteligência. Mas eu baixei o livro dele pra ler, eu tô mais burro ainda, entendeu? Eu sinto livro. que meu cérebro vai derretendo pelo Cara, eu tava Ele vendo tem hoje um vídeo, 5 podcast. 5 livros. Agora, que filho da puta. Quer dizer que o DVD não vem pra Não mim? vem. Ele vinha. Não ia Não. sofrer. Que arrombado. Eu tava vendo um vídeo de um podcast que tava o Felipe Neto, né? Eles falaram do livro do Pablo Marçal. Aí eu falei, não é possível que o nível de picaretagem chegue a isso. No 120 Brochada pau Sinistra. é dessa finurinha o livro, e metade do livro é agora você escreve o livro, são páginas É. em branco. Ele falou que e teve você- trouxa que comprou, cara. Ah, isso é gênio. Meio que você tem que ir completando o livro. Olha o que você acha de tal coisa. Aí você vai lá e... coisa de. É de otário para otário, né? Então eu acho ótimo. É que assim, todos os dias sai um malandro e um otário. A internet só facilitou isso. É isso, cara. Só deixou um malandro pegar 50 otários de uma vez, 1000 otários de uma vez. Eu sei que Pega o otário em casa. cada página que eu leio, meu nariz sangra. É isso. Não, eu tenho uns ex-amigos aí que são, tipo, partidários desse povo, acham o máximo. Sempre tem. Se você Sempre entrar no tem. Instagram, vai lá no perfil desse animal e clica no seguindo, ver quem Nossa, que cara. segue ele dos seus Pelo amigos. amor de Deus. Você vê e fala, mano, como que essa pessoa que eu conheço, que parece tão esclarecida, é um segue um completo arrombado idiota, desse? cara. Assim, com ideias idiotas. A gente tava falando do. E acabou de fazer implante capilar. Pegou Foi. A mal. gente tava falando do menino pastor, né? Essa mesa é boa pra ter aqui, porque, ó. Tem várias quinas maravilhosas aqui que junta duas coisas Cara, que eu não gosto, esse- adolescente e crente. Então, adolescente crente e que fala línguas. Nossa. Ele tá metendo o golpe Você de tem falar que cortar línguas. pra cacete. Esse vai pro meu vai esse aqui. Não tem que Não tem cortar pra problema. cacete. isso aí. Cara, que ódio. Não, esse moleque eu tenho raiva genuína mesmo, assim. Porque, mas Nem não tenho raiva dele, dele. dos Eu tenho pais, dos pais, cara. exatamente. É porque Eu é uma coisa queria- muito pobre isso. É um fanatismo escroto, sabe? É uma Eu queria o coisa pai idiota. dele no X1. O pai dele no X1. Mas enfim, né? É isso. Bom, obrigado, viu? Bom que também concorde muita coisa aí. Quero muito que você volte. Opa! Sempre que puder, porque tiver grandes ocorrências, principalmente esse negócio da Marvel aí, a gente quer que você volte aqui pra gente poder falar. Mas depois que acontecer também, pra gente não ficar tá certo. debatendo no vazio aí. Especulando demais. Fechado. Tamo junto. Obrigado, Chesman. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Do Elementar agora, você que tá aqui vendo, tem conteúdo todo santo dia. Então vem aqui, segunda e quarta raiz, terça e quinta entrevista, nas sextas-feiras, ranking às cegas. Então, continue conosco, considere se inscrever e até semana que vem. Um abraço.